Olá, meus irmãos, eu sou o Wagner Olmos e este é mais um podcast sobre conversão. E a história de hoje é fantástica. Hoje eu quero trazer aqui um irmão que ele é um ouvinte aqui do canal, dos outros canais também. E esse irmão, ele tem uma história fantástica que quando eu vi, eu disse, eu tenho que trazer para os irmãos. Os irmãos têm que conhecer essa história, porque essa história é forte. E fiz o convite para ele e ele atendeu. Irmãos, preparem que tem história. Tem história chegando aqui. Eu quero trazer aqui com a gente agora o nosso irmão Douglas. Aí chegou com a gente agora, irmão Douglas. Tudo bem, Paz do irmão? Senhor, meu Pai, tudo bem? Tudo na A paz do paz, Senhor. a paz, Estamos meu aí irmão. agora se conhecendo, né? Mais ainda, né? Pela telinha, É né? verdade, E, é e um verdade. dia, se Deus quiser, pessoalmente, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, é fantástico. A gente estava conversando, né? Foi semana passada. O Sim, irmão compartilhou um pedacinho aqui da tua história. Eu achei. Eu tinha que trazer isso para os irmãos. Como a gente está falando aqui de conversão, de testemunho, eu disse: eu vou trazer o irmão Douglas para trazer essa história. Como Deus ele transforma, né? Como Deus ele toca na vida da gente e muda, né? Muda literalmente da água para o vinho. Mas eu não quero eu falar, eu quero que você fale, você vai contar. Primeiramente, quero que tu te apresente. Diga aqui o seu nome, de onde é que você é, né? sim, E alguma coisa assim referente à tua família. tá bom. Paz a todos os irmãos. Meu nome é Douglas, né? De Oliveira. Eu sou de Novo Hamburgo, né? Na verdade, eu era de Nova Prata. Minha mãe veio de Nova Prata, ainda comigo na barriga, ela estava grávida, né? Ela teve um relacionamento o meu pai era casado com outra mulher, né? E na época lá, eu tenho 36 anos, tá, irmãos? Uhum, Aí na época lá, o que aconteceu? Ela teve que optar ou tirar eu, né, da barriga ali. Ela tinha ganhado dinheiro, ela trabalhava na casa do meu pai, ele era um cara bem financeiro. E no caso, ela estava como empregada lá, né, na cidade de Nova Prata. E ela teve uma Rio proposta, Grande né, do Sul, né? Rio Grande do Sul. Uhum, Isso aí, ali perto de Veranópolis, ali Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. E uhum, aí ela teve a proposta, né? Ou tirava eu da barriga, né? Com dinheiro, ou pegava o dinheiro e ia ao mundo, né? Naquela época uhum, lá era bem complicado, assim, um outro relacionamento, a mulher aparecer grávida. E a minha mãe optou por sair da cidade de Nova Prata, era mais uma tia minha, e se vieram embora para Novo Hamburgo, comigo na barriga, né? Eu uhum, nasci em Novo Hamburgo, daí, né? No caso, nasci em Novo Hamburgo, ali no Hospital Geral, em Novo Hamburgo, ali. E eu passei a maioria da minha infância em Novo Hamburgo, né? Foi sempre que mais ali. Mas eu vou contar agora como é que foi minha infância ali. Nossa chegada ali, minha mãe tinha pouco dinheiro, né? Ela foi trabalhar numa churrascaria Primavera, que é bem conhecida em Novo Hamburgo. E nós era muito pobre ali, né? E logo ela se envolveu ali com um rapaz, né? Que é o pai dos meus irmãos, que eu tenho em Novo Hamburgo, mais irmãos, né? E ela teve mais alguns filhos ali, né? Nós estamos entre 7 irmãos, né? Eu tenho uhum, 7 irmãos por parte de mãe, né? Eles é o mesmo pai, os meus outros irmãos. E aí ali era uma vida ele já era de religião e de bebida, né? Ele tinha outra família também. A minha mãe uhum, se meteu numa fria, né? E aí nós era muito pobre, né, irmãos? E logo, logo ele foi embora, deixou nós. E eu era o mais velho dos meus irmãos, a minha irmã que era mais velha que eu, que é a primeira, né, que ela teve, a minha mãe teve uma filha lá em Lagoa Vermelha. E a minha irmã, que era mais velha, ela era deficiente mental, sabe? Então, tinha problemas mental, não contava, assim, como uma pessoa que, né, pudesse ser responsável pelos outros irmãos, né? Então, uhum, ali, nós ia para a creche ali, e eu era o que sempre ia nas casas pedir comida, assim, né, para ajudar meus irmãos. Eram muitas crianças, né? Nós não tinha luz, né? Me lembrei da tua mãe lá no testemunho dela, né? Uma Vera, um abraço. Nós não tinha luz na nossa casa, não tinha água também. Nós esperava o caminhão pipa ali vir trazer a água ali, encher as bombonas de água, que era para tomar banho, aquele a bombona na semana e para comer, né? E aí não tinha luz também, era uma casinha de chão batido, né? uhum. E eu cresci no meu bairro ali pedindo nas casas, sabe? O bairro Primavera, né? Em Onde Novo eu fiz Hamburgo. em Novo Hamburgo. Então eu pedia nas casas ali, todas as casas, um povo muito querido ali, sempre me receberam bem, assim, desde a minha infância até depois.
né? Com o decorrer da história, vocês vão ver o que eu me transformei depois ali. Mas aquele povo sempre teve eu como aquela criança, sabe? Nunca me rejeitou. Um povo que sempre foi legal comigo, aqueles que eu ia nas casas, né? Embora eles eram bem financeiros, mas sempre me tratavam bem, né? Nunca me desprezaram, né? Um povo que guardava o pão ali que tinha em casa para mim passar no tal dia ali, pegar o pão e comer, né? É um povo que foi muito acolhedor, assim, a minha mãe, né? E minha mãe sempre trabalhando, fazendo faxina, né? E eu, vendo aquilo ali já, a minha mente já ficava meio confusa um pouco, sabe? Mas o povo me tratava bem, então eu continuava, né? Continuava, pedindo nas casas, indo no colégio. E aí um dia eu estava na creche, uma senhorinha, merendeira da creche, ela é da Deus e Amor, da IPDA, ela me convidou para ir passar o fim de semana na casa dela. E ela disse que se eu fosse lá, ela ia fazer um bolo para mim, que era para mim aprender a cantar um louvor, né? Foi a primeira experiência que eu tive com louvor, né? Isso aí E eu, com quantos anos, irmão? isso eu tinha 6 anos de idade. Você lembra? Eu lembro muita coisa, assim, a minha mente é muito forte porque ela foi marcada de muitas coisas ruins, sabe? Então, a pobreza, a vontade de conhecer meu pai, aquelas coisas que eu tinha, assim, já desde criancinha com sentimentos, sabe? De não ter um pai, ver meu padrasto agredia muito a minha mãe, ele tinha aquele problema com o álcool, né? Então, a minha mente, eu lembro muito bem, assim, das coisas, sabe? Dos detalhes, né? Então, o que aconteceu ali? Ela me levou para casa, passou o fim de semana, eu aprendi a cantar um louvor, que é aquele louvor do Eliseu Gomes. Oh, meu Deus, reaviva essa igreja de novo. Não sei se o irmão já ouviu. Eu não tô Faz as lembrado. chamas arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. E aquele louvor ficou na minha vida. Ficou. Ele fala sobre os primeiros cristãos da igreja primitiva e ficou. Só que no fim de semana ela me levou e no quando chegou na segunda-feira ela me trouxe para a creche de novo e eu acabei brigando uma discussão de criança lá e a diretora daquela creche veio, me xingou e falou umas coisas, eu fiquei meio revoltado, já saí arranhando ela, mordendo, era meio a cabeça meio perturbada, ficava nervoso, sabe, descontrolado. E aí ela acabou chamando o conselho tutelar e na época eles olhavam a primeira coisa a cor, né? Mas era tudo preto, naquela época o racismo era mais alto, né? E aí a pobreza também, né? Ela encaminhou para o Conselho Tutelar e disse, você deve ser contra da pobreza, sabe como é que é, os negros aí? E ficou aquela coisa assim meia, por causa que é mais por causa da pobreza, né? É da favela lá de cima, é esse povo aí. E aí ela me encaminhou e eles acharam por bem me internar num orfanato, né? Aí eu fui pro orfanato com 6 anos de idade, né? Aí a história, quando eu chego no orfanato lá, é onde marcou muito, né? Que eu era uma criança, né? Embora eu tivesse feito uma coisa errada, já tinha a mente boa, assim, mas para fazer as coisas erradas, como criança faz, né? Eu já é um pouco mais avançado, porque eu lidava com o pessoal já da rua, já tinha a mente de ajudar minha família, né? Então ali eu entrei naquele orfanato, ali eu apanhei. A primeira vez fui separar uma briga, quando cheguei, apanhei de um gurizão. Aí de tardezinha, apanhei de novo de um outro. Aí de noitezinha veio um monitor do orfanato lá e ele, de noite, assim, ele chegou em mim, um jovem que cuidava, ajudava a cuidar, lembro até hoje, ajudava a cuidar. Ele chegou e falou assim para mim, tira as calças, eu tava deitado, né? Eu, num beliche, assim, daí eu disse, não, eu não vou tirar as calças. Eu já tinha mente, já, sabe, porque já tinha uma mente, assim, bem esperto, sabe, nessas coisas, minha mãe sempre me ensinava. Eu disse, não, não vou tirar as calças. Ele não tira as calças. Tu já brigou de tarde aqui, e se tu não tirar as calças agora, tu vai ver que tu vai conhecer o tio Jairo. E esse aí é o pior que tem. E aí eu disse, não, não vou tirar as calças e ver aquele homem, assim, um homem assim, ó, quase o tamanho do pastor Pedro, assim, ó, sem mentir mesmo, assim, muito grande, eu bem pequenininho, né? Ele chegou, me pegou no beliche, assim, me jogou para baixo, assim, no chão, assim, com as minhas pernas. Ele me levou pro banheiro, para resumir, assim, ele me deu tanto tapa na cara, tanto tapa, mas tapa na cara, que ele cansou de bater em mim. Ele cansou de bater em mim e dizendo para mim se eu ia ficar lá, se eu ia obedecer as ordens, eu não ia obedecer. E eu só chamava ele de nome, quanto mais ele dava, ele cansou. Daí ele perguntou para mim assim, tem medo de alguma coisa? Eu disse, eu tenho medo só do escuro. Daí ele me botou no escuro, deixou mais uma meia hora no escuro lá. Aí foi onde eu me acalmei e disse que eu ia fazer o que eles queriam, que eu ia ficar quietinho lá no quarto. Daí ele levou eu pro quarto lá, né?
E aí, quando eu chego lá no quarto, lá, ele ligou a luz, né? Ele ligou a luz do orfanato e falou, ô, pessoal, tira aí um lençol aí pro novato ver aí. Todo mundo dormia de cueca. Era a regra do orfanato, era dormir de cueca. Não tinha nada a ver com algum assédio, alguma coisa, mas era uma regra do orfanato para que ninguém fugisse de noite. Mas na minha mente, como eu já conhecia ah, as regiões ali de favela, já tinha visto coisas na minha infância, né? Então minha mente ficou achando que era alguma coisa contra a minha pessoa, entendeu? Então apanhei uma tunda de graça, né? E ali daí do orfanato ali, o meu primeiro passeio, essa é a coisa que marcou muito o meu primeiro passeio, eu lembro que quando chegou o primeiro passeio meu, minha casa pegou fogo. E aí, a casa pegou fogo, eles falaram que eu não ia poder ir. Só na outra semana eu ia poder ir no passeio lá para minha casa, o primeiro passeio, né? Aí no primeiro passeio eu não pude ir porque tinha pegado fogo na casa e minha mãe arrumou um lugar numa mulher, uma mãe de santo, assim, que tem casa de religião, né? E ela arrumou um lugar lá para ficar lá e daí ligaram lá que eu podia ir passear, que tinha arrumado um lugar para mim ficar o fim de semana. Aí eu fui naquele final de semana, só que eu cheguei lá, ela me lavou a minha cabeça com erva, me tratou bem, só que quando chegou de noite, na hora de dormir, ela disse, não, meus irmãos tudo foram para um quarto com a minha mãe, e ela disse, tu não vai dormir no quarto, tu vai dormir lá no salão. E daí me colocou a dormir no salão, e lá no salão, lá, eu tava deitado e sem demora, assim, eu tomei uma vassourada na cara, assim, mas uma baita uma vassourada no meio da cara, assim. Eu abri meus olhos, vi a vassoura e não vi ninguém. E eu comecei a gritar, criança, ainda tinha, já tava com 6 para 7 anos, comecei a gritar e todo mundo se acordou dentro daquela casa, dormia bastante gente naquela casa. E aí comecei a gritar, ela disse, não, eu estava brincando contigo, tu que não entendeu. Daí já foi um lugar que eu disse, bah, aqui eu não, meu passeio quando eu vim, eu não vou vir mais aqui. E não Aí era, meu e realmente não tinha ninguém. A vassoura Não estava. tinha ninguém. Não tinha ninguém. Eu lembro até que eu falei, eu acho que foi o teu filho. Eu falei, tentei acusar, e o guri, ela acordou o menino, e o menino veio chorando. Ele era inocente mesmo, né? E ele veio chorando, não fui eu, não fui eu. Daí ela falou, não, eles estavam brincando contigo. Daí falou os nomes lá das entidades e disse que estavam brincando comigo, mas a brincadeira foi feia, me deixou um baita de uma marca no rosto. Daí ali já vi que era um lugar que eu não gostei, sabe? Aí volta e meia, quando dava uns cultos assim, eu ia na igreja daquela senhorinha que me levou lá, sabe? Ia passear, ia visitar, sempre visitando, sempre gostei muito do louvor, da música, né? Sempre fui do louvor, né? E aí, esse tempo aí vai passando, daí logo em seguida eu brigo no orfanato ali, quando eu já estava com 11 para 12 anos, eu briguei no orfanato e fui expulso. Aí foi o dia que eu consegui me defender, a primeira vez que eu consegui bater mesmo, que eu apanhei, mas consegui bater. Mas bati bastante. Aí fui expulso do orfanato. Aí eles me mandaram para casa e quando eu cheguei em casa, minha mente já era bem ruim, assim, já eram 11 para 12 anos. Eu já tinha uns pensamentos bem diabólicos, assim, de ter arma, de ser dono de favela. Eu tinha aquelas coisas na mente, sabe? Isso era De eu não o contexto que tu vivia, a região, a tua situação, se encaminhou uhum, para isso, né? se encaminhou para isso aí. E aí, antes disso ali, eu vim para casa e minha mãe disse: por que tu não tenta um trabalho? Né? Tenta um trabalho, de repente tu vai se dar bem. Mãe sempre trabalhou. E eu, não, mãe, não quero trabalhar. Daí ela disse: tem umas vagas numa padaria, vai no Cine, faz a tua carteira. Eu sei que eu lembro que eu fui numa padaria trabalhar. E naquela padaria, eu digo, bah, bingo, agora eu tô bem, né? Pão, reviria, trazia um monte de coisa para casa e eles me pegaram nessa padaria. Só que um belo dia o dono da padaria mandou eu entregar um lanche e como eu tinha aquele negócio que eu ficava nervoso, qualquer coisa eu ficava nervoso, eu ficava cego e surdo. Eu não escutava mais e ficava cego quando eu ficava nervoso. Me cegava e me ficava surdo, sabe? Eu ficava tonto, dava um negócio assim em mim. Qualquer coisa, se me xingasse, sabe? Eu tinha esse problema. Eu fiquei muitos anos, eu tive que ler muito livro depois para me tratar, sabe? Porque aquilo ali ficou de fato, mas lá na frente eu vou entender a minha história, entendeu? E aí, o que aconteceu naquela padaria ali? Eu esqueci o lugar que era para me entregar o lanche, e quando eu voltei, depois de umas horas, o dono da padaria, mas me falou de tudo, né? Me xingou, me falou um monte de coisa, assim, sabe? Mas me esculachou. E tá aqui teu papel aqui, passa a semana que vem para receber aqui. Vou assinar aqui o papel, que eu me lembro, e tu tá despedido.
Daquilo ali para mim foi um choque. Eu chegava em casa e via minha mãe faceira, com meu filho trabalhando, com aqueles bolo que eu estava trazendo, a comida, né? Eu estava trazendo agora, eu não estava mais pedindo, eu estava trabalhando. Então eu estava alegre com aquilo ali. Quando eu não sabia nem como chegar em casa, sabe? E daí eu lembro que eu cheguei em casa, essa parte eu sempre eu me seguro, sabe? Porque eu me lembro quando eu cheguei em casa, eu cheguei com as mãos vazias, assim, eu não sabia como falar para minha mãe, sabe? Eu olhei para meus irmãos, sei aquela situação que nós vivíamos, né? Esse hoje não tem. Daí ela olhou, oi, filho, chegou? Não trouxe pão hoje? E daí eu olhei para ela assim, sabe? Dela já, sabe que tu olha para tua mãe assim, tu perde o chão e ela já vem me abraçando, não, filho, vem cá que eu sei. Parece que ela já sabia tudo, sabe? Que eu tinha sido demitido, tudo. Ela veio, me abraçou, e daí falemos ali, se me abraçou, e deixa aqui. Só que ali no mesmo tempo, o diabo já viu, cara. Tem que ser do crime, sabe? Tentando me segurar para me continuar falando. Tu Tranquilo, tem que irmão. ser do crime. O diabo veio e começou a soprar, e nem pedir nada para ninguém, não pedir nada, não precisa disso. Tu pode ter todas as tuas coisas de um outro jeito, sabe? E aquilo ali ficou. E eu lembro que nós descemos, tinha uma avenida aqui em Novo Hamburgo, isso em 90 e poucos, 98, 99. Era uma avenida muito movimentada, Marcílio Dias, ela é muito conhecida em Novo Hamburgo. Os irmãos, as pessoas que virem esse vídeo ali, meus amigos, depois, eles vão se lembrar disso aí. Era Marcílio Dias, era o lugar, o foco, o fluxo ali do cidade de Novo Hamburgo, 98. Eu lembro que nós fomos para lá e eu tava no meio dos caras grandes, assim, sabe? O meu primo também já era envolvido com os caras do crime. E eu tava no meio daquela gurizada que se criou na creche, vendo eu, que viu que por orfanato também migraram pro crime, sabe? E tinham histórias também meio parecidas com a minha, alguns que saíram do orfanato e já estavam nas ruas andando, cheirando cola, já estavam usando droga, alguns que já tinham ido até preso, estavam naquele lugar, que era justamente jovens que moraram comigo no orfanato, sabe? E aí, o que aconteceu ali? Eu lembro que a padaria era bem na esquina do local. E faltou a bebida. Eles bebendo, daqui a pouco faltou a bebida, assim. E daí eu lembro que um cara pegou e falou assim: foi o último gole do vinho de pêssego. Falou assim. E aí a gurizada disse: esse vinho tava bom, né? E agora acabou. Cara, me deu um estralo assim na hora, assim, do bicho mesmo, né? Agora é tua chance de fazer teu nome com a gurizada, ter mais amigo e se vingar do dono da padaria. Naquela época, nas padarias tinha vinho, eles vendiam um monte de coisa em padaria. Agora, às vezes a gente não acha, né? E eu disse, eu sei, né, que tem vinho. Na padaria da esquina, e o cara me deve meu salário e tudo, não me pagou ainda. Eu só preciso de uma coisa, que você chega lá e fala que são meus irmãos. E tinha vários negão juntos, assim, da cor, sabe? Já mais forte. E aí eles, não, vamos lá, bora lá. E daí eu cheguei naquela padaria, já que o diabo já entrou, né? Agora é tua vez de botar esse cara na parede, né? Eu cheguei, chamei o dono da padaria. Negócio é o seguinte, o senhor tá me devendo aí, hoje eu trouxe meus irmãos para te conhecer. O dono da padaria, assim, ficou apavorado. Daí um já falou assim, tu deve pro nosso irmão, e nós vamos levar um garrafão de vinho. Ele, não, vocês podem levar o que quiser. O cara se apavorou, né? E daí já peguei umas coisas ali, e o diabo, viu como é fácil? Agora tem uns por ti. Já. Daí fuma ali, eles me levando no colo, gurizada. Esse, Douglas, a gente boa, esse aqui. Aquilo ali já na minha mente, eu digo, esse é o caminho. Tudo, ele já estava trabalhando, né? O inimigo já estava trabalhando naquela área ali, né? Daí, dali só foi, né? Só continuei mais e mais, indo pro lado do crime, e foi aumentando cada vez mais, né? Ficando mais conhecido. Aí comprei arma, revólver, né? Aí comecei a associar meus desejos que eu tinha de mandar já, sabe? Já ser o cara ali que, como lá em cima onde nós morava, lá, era só eu que tinha de gurizão, assim, eu já tava criminoso ali, né? E eu já tinha uma gangue que tava comigo no outro lado. Eu digo, pronto, tô com a faca, o queijo, tô com o morro na mão para ser o cara do morro e tô com os amigos que vão me ajudar, né? E aí tu tinha quantos anos já? Aí eu já tinha 11 para 12 anos. Com essa idade? Já tava com 11 para 12 anos. Eu comprei meu primeiro revólver numa garrucha, aquela de 2 tiros, aquela. Que funcionava ainda um só tiro, era aquelas orelhinhas assim, umas garrunchas.
E daí com 11 para 12 ali eu já estava perverso, já comecei a usar aquela garruncha e cobrar todos aqueles que ria de mim. Tudo, o diabo veio trazendo tudo, sabe? Agora é teu momento de tu se vingar, é teu momento de tu aparecer, né? Que é o que o diabo faz, né? Então foi onde eu comecei a descer já para baixo armado, e logo as armas começaram a aparecer com facilidade. Em 2000 era muito barato um revólver. Um revólver tu comprava com R$ 200, tu comprava um 38. E foi vindo com facilidade, assim, pra mim, porque eu não usava droga, né? Então, a gurizada que eu andava, quase todos usavam, né? Mas eu não, eu tinha muito vício, muita vontade de ter arma, né? Então eu fui comprando arma, as armas que eu podia comprar, eu fui comprando, né? E aí tu tem arma na vida do crime, tu tem mais um cara do teu lado, né? Pode ser uma arma velha, mas todo mundo quer se sentir protegido, né? Então, com essa idade, eu já comecei com 14 ali, eu já tava, ainda eu ia no meio de uns assim, tipo assim, eu ia nas escolas de samba, que eram os conhecidos meus, né? Desfilava em escola de samba, né? Trabalhei em circo também, porque eu fui ginasta, né? Eu fui ginasta da Sojipa, né? Então, já esse lado ali, eu ia para um lado bom assim, mas o lado ruim já estava em mim, já. Eu já saía dali, eu saía da Sojipa, já ia lá pro morro, sabe? Então, eu já estava já com a mente já meio perversa, 13, 14 anos já, chegando nos 14. Então, com os 16 foi a fase pior, né? Ali foi onde o diabo entrou assim de vez na minha vida e começou a fazer uma treva, né? Ele já estava fazendo de tudo que podia fazer, né? Tudo que o diabo queria que fizesse, a gente estava fazendo. E sempre com bastante gente junto, né? Aí já assaltava, já praticava, porque sabia que era de menor, não dava prisão, e os camaradas já gostavam de sair com a gente por causa disso aí. E sabia que ia fazer a frente, sabe? Não tinha medo. Daí com 16 anos ali eu já estava numa fase bem complicada, já estava no roubo, roubando bastante, sabe? Tava bem errante, né? Andando bem errante. Aí quando eu lembro que eu tinha um policial, parece que ele até faleceu hoje, agora há poucos tempos, agora com o Covid, né? Esse cara me via, ele parava, ele me dava conselho, sabe? Conselho não faltou, mano. Não faltou. Sabe, no meu bairro, sempre os vereadores, as pessoas, aqueles que eu ia nas casas pedir, dizer, ô, Douglas, o que houve? Te oriento. Conselho não faltou. Muita gente, assim, eles não me abandonaram, sabe? Eles estavam vendo ali, assim, eles estavam vendo o que estava acontecendo na minha vida, mas eles estavam entendendo o porquê daquilo ali, não que justificasse, né? Mas eles estavam vendo a história, estavam acompanhando, o caminho se encaminhava para aquilo ali, eles estavam acompanhando e sempre tentando me alertar. Sai disso aí, nós gostamos de ti, Douglas, não vai. Meu bairro ali, o pessoal nunca virou as costas para mim nesse lado, sabe? Um povo muito querido. Bom. E daí, depois dessa fase, esse policial sempre me dava conselho. Larga de mão, tá? Quando tu fizer 18 anos, eu vou te levar pra cadeia. Por enquanto não dá, mas vou te levar. Já tinha me pegado com arma, já respondia por porte legal de arma, já tinha feito serviço comunitário. E ele sempre dizia para mim, o dia quando tu ficar de maior, se tu não morrer, eu vou te prender. Não é para estar nessa vida. Tem cara que está nessa vida aqui do bairro que não passou o que tu passou na infância. Não justifica, mas eu estou dizendo para te parar. O cara me dava vários conselhos. E foi que chegou no... Quando eu fiz 18 anos, esse cara me prendeu. Ele falou, te lembra que eu te falava que eu ia te prender quando eu fizesse 18? Eu fiz 18 numa semana. Uma semana depois, eu fiz 18, tipo assim, na sexta-feira, lá pela quinta-feira ele veio e me prendeu. Sabe? O cara ficou assim em cima de mim, me acompanhou assim uns dois. Qual crime ele te prendeu? Daí me prendeu por um furto. Foi um furto de residência. Prendeu por um furto. E aí me levou preso, fiquei 2 meses preso. E depois saí da prisão e voltei a cometer crime de novo. Aí minha mãe ia me visitar, eu tava com a minha mãe, tava tudo maravilha, porque aí eu já estava conhecendo o presídio. E é interessante que o diabo ele trabalha assim, de uma forma que tu fica assim com aquele pensamento assim, bah, eu quero ir pra cadeia, eu quero conhecer lá dentro do central, sabe? O diabo ele vai trabalhando, que tu vê muito jovem hoje aí, eles têm um desejo de ir. E quando tu tá lá dentro, tô bem aqui, tô no meio dos, sabe? Ele trabalha que a pessoa vai sentindo aquele desejo de ser um criminoso e tu tem que estar
tu tem que estar no meio dos criminosos, tem que passar pelo que os criminosos passam, tipo assim, o demônio te aprovando ali, né? Te levando para um lugar para te ficar aprovado. E tu quer se sentir aprovado por ele, né? E então, daí eu fiquei esse tempo aí, fiquei 2 meses, depois saí, cometi um assalto, e nesse assalto, irmão, esse assalto ele foi interessante porque eu fui num culto, e esse culto era num domingo, e eu ia praticar esse assalto na segunda-feira. E eu chego nesse culto no domingo, e um senhor bem velhinho, também já faleceu hoje, ele falou bem assim, tá pensando em fazer algo, e Deus está me mostrando aqui, e que se tu for fazer esse algo, é só Deus para te livrar. E aí, ali tem o costume, levanta a mão, outro levanta a mão, e eu dizia, não, eu sei que é para mim, só pode, amanhã é eu. E todo mundo levantava a mão e ele dizia, não, não é, eu podia te apontar, mas eu não quero, levanta tua mão para Deus te livrar. E ele falou assim, é só Deus para te livrar se tu for fazer isso. Daí eu falei assim, vem cá, Dom, é tu. Aí eu disse, então que me livre, porque amanhã eu vou botar a mão numa mascada boa aí, né? E aí eu fui, né, irmão Wagner, eu fui e nem não dei bola, fui porque eu queria aquele dinheiro, estava tudo certo na minha mente, né, tudo organizado. E eu fui em Novo Hamburgo em 2006. E quando eu peguei esse malote na mão, foi o meu fim ali, né? Eu peguei, já estava cercado, questão de segundos, assim, eu já estava cercado. O comparsa que estava comigo me abandonou, fiquei sozinho. Quando eu me deparei, assim, eu estava no meio da rua brigando, tinha tanto policial, foi muito rápido. Foi questão de eu conseguir pegar a mala com o dinheiro na frente do banco em Novo Hamburgo e me cercar e quando, em questão de segundos, assim, eu já estava no chão com a mala, com tudo ali e apanhando. Eu estou resumindo, sabe, por causa do nosso tempo, né? Então, para não contar todos... Para os irmãos entender, foi um assalto a banco. Irmão... Não foi um assalto a banco. Foi um assalto que a vítima ia depositar esse dinheiro no banco. Sim. Aqueles tipo saidinha de banco, alguma coisa assim. Isso, nós tinha tudo, isso aí. A questão é a seguinte, se tu chegou a ser cercado por policial, tu estava correndo risco de vida ali. Porque hoje em dia, quer dizer, tu também naquela época, tem muitos que não, que eles olham assim, é bandido. Para mim é um a menos, é assim que é a mentalidade, né? Sim. Então, tu vê só, né? Aquele senhor, um dia anterior, ele previu, Deus falou com ele para te alertar quanto a isso. Para me alertar. E foi interessante, irmão, que aqui que aconteceu ali, o mistério vem aí. Porque aí eu começo a apanhar no chão, e eu vejo meu comparsa passar por mim de moto, com a arma, com tudo, e me abandonar, e eu vi tudo aquilo ali. Eu digo, nossa, eu tô sozinho. E eu comecei a tomar tanta pancada, assim, e quando eu comecei a ver que tinha arma batendo na minha cabeça. E chute. Daqui um pouco, um subiu no meu pescoço, estava tentando quebrar meu pescoço. Fazendo assim. Eu digo, nossa, mas vamos matar? Aí eu já estava sentindo que ia morrer mesmo. Sem demora, um botou os 2 dedos dentro do meu olho, assim, e ergueu, assim, meu olho, me preteou tudo, assim, né? Porque ele botou o dedo lá dentro, assim, com o pé assim no meu pescoço, e puxou, assim. Quando aquele homem me puxou, aquela escuridão que preteou meus olhos, assim, por Deus, assim, eu vi aquele velhinho aparecer na minha frente. O velhinho do culto apareceu na minha frente, disse, tu tá pensando em fazer algo? E se tu for fazer, é só Deus para te livrar. E eu falei em pensamento, então me livra, Senhor, me livra porque eu vou morrer. Eu me lembro que quando eu falei, então me livra, eu escutei uma voz que falou assim, solta ele. Aí eu dei uma olhadinha assim, pode sair de perto dele. Dei uma olhadinha deitada, assim, olhei um monte de estrela, assim, sabe? Era aqueles comandantes que usa aqueles chapeuzinhos assim, que tem um monte de estrela, sabe? Aquilo ali eu só via em Novo Hamburgo, eu só via na 7 de setembro, nunca tinha visto um cara assim. E ele olhou assim para mim, eu deitado no chão, ele falou assim, sai todo mundo de perto dele. E deixou eu deitado ali. E eu deitado no chão, ele olhou e falou assim para mim, eu quero só que tu fale. O que ia acontecer se eu não viesse? Daí eu olhei para ele assim, ele gritou comigo, fala o que ia acontecer. Daí eu falei, eles iam me matar, né? Falei para ele bem assim, é só isso que eu queria ouvir, pode algemar ele. E sem demora, eu só vi que uma mão me puxou assim, eu olhei e não vi mais aquele homem. Eu digo, o que estão fazendo comigo já? Já começaram a me bater de novo, me espancar. E o homem esse não vi mais, sumiu na multidão.
Aí pensei, agora vão parar de me bater, que chegou esse homem, me salvou. E aí me deram mais uma tunda. Cheguei lá no corpo de delito, o médico queria que desse mais ainda em mim, né? Tá fazendo as coisas erradas, né? Aí me encaminharam pro presídio, eu tava no presídio central e fui. Porto E aí Alegre. eu tô em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Presídio central. E aí eu tô no presídio ali, e eu lembrando a revelação do homem, disse que se eu tivesse ouvido aquele senhor que falou, né, não tinha acontecido isso comigo, né? E aí, sem demora, eu me deu um estralo, assim. Pô, peraí, tu disse que ia me livrar? Se tu disse que ia me livrar, o que eu tô fazendo na cadeia? Tu me livrou só da morte, tô preso. E daí eu me deu aquele estralo, assim, eu disse, bah, Deus, se foi tu que me livrou, então me livra daqui, eu não quero ficar preso. Pô, acabei de falar assim, ó, um cara veio esse Douglas de Oliveira, chegou a tua liberdade. Ah, os presos não acreditaram. Cara, estamos um tempão aqui preso, tu vai embora assim, 3 dias. Em 3 dias eu fui solto. E aí a minha mente, é pouco tempo que fica, né? Continuei, a partir dali, continuei. Aí é onde continuo no caminho errado, e aonde foi que o diabo me levou já para uns níveis já de crime piores, assim, que é crimes de deferir tiro em pessoas, sabe? Uhum. E aí foi onde eu entrei num barco, assim, que tive que me defender para sobreviver, né? E acabei tirando uma vida. E ali, irmão, foi aonde que, pá, foi uma gota, assim, que ali eu me senti cercado e ali a situação da minha vida mudou, sabe? Porque eu vi que eu tinha pisado em algo que eu nunca imaginava que ia pisar, sabe? Eu tinha muita sede de fazer as coisas, muita vontade desde a infância, mas quando eu pisei ali, eu disse, não era isso que eu pensava, e não era isso que eu queria, e aquilo ali começou a me judiar, me machucar dentro, assim, como uma maneira que eu nunca tinha se sentido machucado, assim, por fazer uma coisa errada, sabe? E aquilo ali me machucou, e eu comecei a ficar cercado na cidade, e começaram a me chamar para depor e coisa e tal, e eu me senti acuado e fugi. Fugi, fui para uma cidade, lá para minha cidade, da meus parentes, né, em Nova Prata. Quando eu chego na cidade de Nova Prata, eu chego de noite, né? E eu até tava com as vestes ali, que eu tinha, a veste suja, assim, tênis manchado de crime, sabe, irmão? E quando eu chego na cidade lá, eu tenho um tio que já passou por isso, crime de homicídio. Eu tenho primos que passaram por isso. Tudo vem de, sabe? E eu nem sabia, fui saber quando chego lá. Só que eu chego lá, tem uma tia minha que ela tá orando numa campanha para Deus ajudar um parente meu ali, ele se libertar dessas coisas erradas, né? Uhum. E eu chego naquela noite lá e quando eu chego, ela disse, mano, tu chegou de noite, tudo bom? Assim. Eu disse, o que aconteceu que tu veio essas horas da noite? Eu disse, bah, minha mãe vai falar, acho que ela vai ligar e vai falar para vocês. Eu não tenho nada a dizer, né? Só vim para cá. E a tua mãe sabia de tudo que estava acontecendo. Isso, a minha mãe sabia, já tinha ouvido falar o que estava acontecendo, e desse crime também ela já sabia. Só que ela estava numa cidade vizinha, tinha ido passear numa cidade vizinha, em Tupinambá. E ela passou por Nova Prata reta, ela não parou ali, e eu estava ali já. Mas ela já sabia que as coisas estavam ruins para mim, tanto com polícia como com criminosos, né? Na época. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei ali, a minha tia disse, eu vou ir orar hoje. Tô indo orar hoje, tu vem me falar uma notícia ruim. Tô indo orar para que Deus faça alguma coisa na minha casa, tu aparece com uma notícia ruim. Ah, então, eu fiquei meio que assim, né? E ela me convidou para ir no culto no dia seguinte, na igrejinha dela. E eu fui no culto na igrejinha dela. Quando eu entrei no culto, irmão, de uma igrejinha bem pequenininha, igrejinha bem simples, assim. Quando eu sentei num cantinho de um banco, assim, eu olhei para fora, assim, e eu vi, apareceu assim como se fosse carne e osso. Um homem, assim, conhecido meu, mas eu vi, assim, que o rosto dele transfigurou um demônio, assim, ele me chamou para fora. Vem para fora. Eu olhei para ele e falei, não, não vou. Mas um irmão sentado do meu lado, e eu falando bem alto ali pro diabo mesmo. Eu vi que era um demônio. Eu dizia, eu não vou. E o irmão que estava do meu lado não via que eu estava falando com ele. Eu entrei já num mistério ali. E eu peguei e gritei, não, não vou. E o irmão ali do lado só em espírito. Eu não sei que dimensão eu estava ali, sabe, irmão, para explicar o que estava acontecendo. Eu me lembro que o que marcou, assim, que é aquele... Eu até deixei o versículo aqui,
que está em Isaías 38, né? Eu lembro que o pastor, pegou o microfone para administrar e abriu a palavra, e ele falou bem assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele a palavra de Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quando aquele homem falou assim, eu vi uma espada sair da boca dele, assim, eu nunca tinha visto uma coisa tão forte, sabe? Eu vi uma espada sair da boca daquele homem, assim, e aquela espada veio reto, assim, em mim, assim, me deu como se pegasse aqui perto do meu rim, sabe? Aquela espada, assim, eu senti, eu comecei a chorar na igreja, mas chorar, gritar dentro daquela igreja, mas gritar, chorar e chorar. Eu chorei muito, muito, eu gritava, nem tinha acabado o culto, eu já estava lá, dizendo do que eu queria, Jesus. Comecei, fiz um escândalo na igreja, sabe? Eu disse que queria me arrepender, que eu não queria mais. E nisso eu vou dormir. Acabou o culto ali, me abraçaram, conversaram comigo, vou para casa dormir. Eu lembro que eu chego na casa, irmão, e nessa casa eu deito, né? Fui na casa de uma irmã dormir, né? E nessa casa eu tô dormindo. E, tô deitado assim no quarto, assim, quando eu olho, assim, aquele quarto preteou, vindo uma treva, desceu, assim, sobre mim, assim. Escureceu tudo aquele quartinho, assim. Eu disse, nossa, tá tudo escuro isso aqui. E nisso, quando só escureceu, assim, já apareceu um ser muito lindo, assim, um anjo apareceu dentro do quarto. Isso é para quem crê, eu sei que o irmão crê. E apareceu aquele ser no quarto, assim, muito grande, umas vestes brancas, assim, sabe? Eu via como se os cabelos viessem aqui assim, sabe? E eu acho muito interessante, que sempre quando eu vejo as pessoas falando, né, na língua dos anjos, a pessoa sempre vai para aquele lado da língua que eles falam em mistério nas igrejas, né? Uhum. E é sempre, acho que as pessoas têm uma ideia que o anjo aparece e começa a falar em outro idioma. Talvez possa ser com algumas pessoas assim, ou talvez até numa outra linguagem, mas comigo não foi assim. O anjo me apareceu e olhou dentro dos meus olhos, assim, e como se saísse algo dentro dos olhos dele, começou a falar comigo. Ele falou meu nome, ele falou Douglas. Ele disse bem assim, clama o sangue de Jesus. Ele falou bem claro assim comigo. Clama o sangue de Jesus, eu vou sair daqui, tu clama o sangue de Jesus, porque tem um laço de morte para ti aqui dentro dessa casa. Falou bem claro para mim assim. E ele deu um pergaminho na minha mão. Isso aqui eu tô te dando. Pegou aquele pergaminho na minha mão assim e fez assim. E sumiu assim. E quando ele sumiu, preteou de novo. Caiu de novo aquelas trevas, como se caísse algo que eu quase assim, e eu escutei um grito. Dentro da casa. Escutei um grito, eu botei as mãos pro alto e lembrei que o anjo falou. E comecei, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu escutava a voz no quarto do lado que dizia assim, levanta, levanta. Levanta que ele vai matar nós. Levanta, pega uma faca, levanta. Eu digo, nossa senhora. E eu comecei a clamar o sangue de Jesus, e ninguém acordou na casa. No dia seguinte, eu levantei, fui tomar um café, ninguém acordou, todo mundo dormiu, o dono da casa foi trabalhar. Eu sentei na mesa, assim, quando eu fui tomar o café, assim, né, mas tudo de boa, tá? E eu tava numa paz, sabe, dentro de mim, assim, sabe? Eu fui tomar aquele café e quando eu fui tomar o café, assim, uma voz falou comigo, assim, vou te mandar embora dessa casa, mas não temas que eu tô contigo. Falou assim pra mim, e eu peguei, na hora, tirei o pão da boca, assim, e falei, vão me mandar embora daqui? E aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, eu não sei como tu sabe, mas nós vamos te mandar, assim. Tu já pode pegar tuas coisas e ir embora. Não sei o que aconteceu, não sei que isso, que aquilo. E daí eu comecei a falar, olha o que aconteceu ontem, lá na igreja aconteceu isso, e de noite aconteceu isso, não deu grito, não aconteceu, eu vi o anjo. Para que eu falei no anjo? Você é um demônio. O diabo, ele aparece no anjo de luz, ele te enganou. Eu tô anos na igreja, eu nunca vi anjo. E aí ficou minha mente, ficou daquele jeito, isso aí é demônio que tá falando contigo. E tu pode pegar e ir para outro lugar, aqui tu não pode ficar. Faz um frio na cidade de Nova Prata, irmão, vai. Uhum. Eu peguei e fui dormir numa fazenda. Eu dormia e acordava com os pés pura geada. Assim. Frio, 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 frio. E aí eu orava e clamava, dizia, Senhor, que essa vida que tu tem para mim, eu não fui lá, tu não falou comigo ontem, não era tu que estava lá naquele lugar, não era o diabo que estava me chamando na porta, agora eu vou ficar aqui. E fiquei dias e dias naquele mato. Até que um dia chamaram a polícia para mim, disseram que eu estava orando lá em cima da caixa d'água,
que tinha nesse mato, falaram que era um cara louco que estava gritando que ia se jogar numa caixa d'água para baixo, que tinha uma caixa d'água dentro dessa fazenda, fazia o saneamento ali pelaquela vila, sabe? E aí o que aconteceu? Chamaram a polícia, eles viram que não era nada, foram embora. E ali uns 2, 3 dias ali, o espírito falou comigo que era para mim numa casa. E lá ele ia fazer algo. E eu desci nessa casa e Deus me usou para curar uma senhora que estava com uma enfermidade na perna, né? E aquela senhora me deu um quartinho para mim dormir depois dessa cura. Eu já não estava na rua, né? E aí eu fiquei ali 2 meses na cidade, né? E depois dos 2 meses, o Espírito falou comigo, agora tu vai para a cidade de Novo Hamburgo de volta e te apresenta para as autoridades. Te entrega e que eu vou limpar o teu nome. Deus queria me limpar, né? Com a justiça, né? E eu ouvi a voz e fui. Eu sempre fui assim, que se eu escutar, eu vou, sabe? E aí eu peguei, me fui ali para a cidade de Novo Hamburgo, fui lá e cheguei botei umas roupas na mochila e convidei um casal cristão, convidei para eles me levarem na delegacia comigo, né? Eles iam junto comigo na delegacia, cheguei lá, me apresentei, daí eles disseram para mim responder em liberdade, né? Fizeram tudo ali um depoimento, recolheram, né? E aí eu fiquei ali de boa na cidade. Fui ficando assim, fui dando os passos, meio acuado, né? Sem arma, sem nada. Agora estava com Deus. Aí deu ali um tempo ali, eu tô saindo para ir num culto, me prenderam. Me prenderam. E aí fui preso. Aí quando eu chego na prisão, já tinha mais umas outras broncas que veio junto, sabe? Me levaram pro central de novo. Bah, ali dentro do central, eu com a Bíblia na mão, aí eu passei uma tribulação. Aquele lugar ali, com uma pessoa, muitas pessoas julgam, as pessoas que se convertem dentro da cadeia, é um lugar difícil. Para quem se converte. É um lugar difícil. Eu senti o peso, é fácil julgar, tá aqui dentro é crente, os caras, quando saem, eu entrei crente lá para dentro e eu não aguentei. Eu não tive a força de ficar. Uma porque logo em seguida veio a vacina da rubéola, na época tinha que tomar a injeção. Lembra quando deu a pandemia da rubéola no Rio Grande do Sul? Todo mundo tomava, isso aí em volta de 2006, 2007, que a rubéola estava em alta. Sim. Isso, daí em Porto Alegre estava todo mundo tomando a vacina e o presídio sempre ganha primeiro, né? Então no presídio eles me chamaram para chamar minha mãe para ela entrar, ela teve que tomar. Só que ela tinha feito uma cirurgia e deu uma reação, né, na vacina, né? Ela chegou lá dentro do central, ela já começou a me mostrar os braços e dizer que estava sentindo umas coisas estranhas por causa da vacina. E logo em seguida ela foi para casa no domingo. E no dia seguinte eu soube a notícia que ela tinha morrido, né? Que a vacina deu uma reação, né? Aham. Ela veio no sábado. E a mãe, ela é uma coisa interessante, assim, que parece que a mãe sabe que vai se despedir, né? Tava um solão muito forte aquele dia e ela trouxe um pedacinho de carne para nós fazer, assar na churrasqueira. Daí eu vi que ela tava mal, eu falei, mãe, não vamos pro sol, não vamos fazer churrasco. Ela falou, não, meu filho, eu falei que nós ia fazer e nós vamos fazer. Eu digo, não, mas tem muito sol, a senhora já tá mal. Ela disse, não, esse vai ser o churrasco que nós vamos comer junto. E foi o último, né? Ela comemos e ela foi embora e não voltou mais, né? Aí eu já estava sozinho dentro do presídio, né? Aí eu já não tinha mais visita, os amigos já começam um pouco a se afastar, porque um pouquinho que tá vindo já é muito lá dentro, né? Embora minha mãe trabalhava de faxineira a vida inteira, ganhava pouco, mas ali dentro, qualquer coisinha que chega é muito, né? É bastante. Então, ela faleceu e ali o diabo começou a trabalhar. Se aproximaram de mim alguns amigos, nega esses crimes aí que tu tem, aí que tu vai sair. E começaram a montar os depoimentos. Tinha um cara que era muito inteligente em montar depoimento. E conversando, tinha muita inteligência. O promotor vai te perguntar isso, tu responde aquilo, tu vai ser livre dessa aí. E foi aonde eu neguei tudo. Fui para frente do promotor, disse, não quero mais igreja. E Deus até me usou ali antes de eu ter esse pensamento para revelar sonhos de pessoa que ia embora na audiência. E a minha fé foi caindo, quando eu perdi minha mãe, me desmontou, sabe? Foi um pedaço ali que eu perdi. E minha fé foi pouca mesmo. E aí, quando eu vou pra audiência lá, eu tive uma oportunidade de falar, e o promotor não gostava da vítima. O promotor já tinha crimes da vítima que ele repudiava, sabe? Que no mundo do crime tem pessoas que fazem crimes
que até mesmo dentro das penitenciárias eles são isolados, né? Então, eles são crimes que eles não são aceitos, né? Então, o promotor também repudiou assim, o crime e resolveu me soltar. Não, vou te soltar. Aí me soltou e depois de uns 2 meses me chamaram e quando eles me chamam, já me chamou dizendo, tu vai voltar para cadeia. Aí foi onde eu fugi para São Paulo, né? Tive a oportunidade, conheci uns rapazes aqui que vieram aqui fazer umas ação criminal no Rio Grande do Sul e foi para onde eles me convidaram para ir embora para São Paulo. Aí fui para lá. Fiquei um pouco lá em São Paulo, há um tempo lá em São Paulo. De lá me envolvi mais e mais com o crime. E aí era hora de voltar. Lá eu tive tudo que eu sonhei a vida inteira em ter, sabe? A vida que eu sonhava em ter de luxo, de ter as coisas, de ter assim, de fazer assim, eu quero. Lá eu tive tudo. Lá o dinheiro foi muito fácil. Eu estava com pessoas que tinham mesmo muita grana. Então lá eu estava já no. Tipo assim, eu realizei meu sonho da vida do crime. Agora eu estou num patamar na vida do crime. Então, por mais que tu tivesse tido uma experiência com Deus. Com Deus, tu voltou pro crime. Voltei pro crime e o diabo me arrastou assim, ó, rapidão. Por isso que eu sempre digo a pessoas que tá de pé, cuida para que não caia, né? Porque a pessoa acha que que tá lá, que tá firme, que é o dono Eu orava muito, irmão Wagner, eu orava muito, eu orava todas as noites, eu orava 4 horas, assim, ó, sem cessar. Eu era aquele cara de oração, vivia nos montes. Nossa, nós orava muito, eu e os irmãos, nós éramos muito de oração. Mas ainda assim, quando eu caí lá dentro, as trevas foram maior que a minha vontade de vencer. E a minha luta que eu enfrentei ali, eu não suportei, né? Então, quem está de pé tem que cuidar para não cair. É sempre um conselho que eu dou, né? A pessoa que nunca acha que, tô firme. Pedro estava firme, do lado de Jesus. Primeira oportunidade, e não foi uma nem duas, né? 3 vezes, né? Negou, né? Então, mas isso ali eu senti muita dor. Eu senti muita dor que eu neguei para sair, mas eu senti a dor de tipo, eu senti como se eu tivesse traído Jesus, sabe? Eu senti tudo isso aqui, mas aí já era tarde. Quando tu sai, o diabo já trabalha tão rápido, né? E aí foi onde eu fiquei lá esse tempo, e aí quando eu tive tudo que eu queria, e eu retorno para o Rio Grande do Sul. Eu retorno para o Rio Grande do Sul e disse, tudo que eu sonhava e achava que o crime podia me dar, que tudo que aqueles de infância que o diabo dizia, agora eu cheguei aonde eu sonhei e ainda usava pessoas para dizer, agora tu tá no nível do crime aí, outro escalão, outra facção, coisa e tal. Aí eu peguei e retornei pro sul aqui, e aqui é onde eu fui preso. Aí eu fui preso, e aí mas tudo que era para vir veio. Aquilo que eu neguei veio, eu fui condenado de novo, tudo, eu fui condenado assim, me entupi de cadeia. Né, na linguagem aí fora, me entupi, tipo assim, e ainda foi pior, porque eu caí com mais coisa, com munição, com droga, então eu fiquei minha pena aumentou ainda, sabe, foi muito pior. E aí, ali eu fiquei esse tempo na prisão, só que dentro da prisão, esta vez, a minha mente já começou a trabalhar diferente. Eu comecei a ter desejo de sair, mudar, encontrar Deus e dizer assim, a primeira vez que eu vou poder, depois de 2004, de 2005 para cá, que eu vou ser limpo, livre, que eu vou poder andar na rua, porque eu fiquei um tempo foragido, né? Eu vou poder viver agora, vou pagar o que eu quero. E comecei a pensar em pagar, vou pagar tudo. Eu peguei a casa que nós tínhamos em Novo Hamburgo, disse, vamos se mudar daí, falei para meus irmãos, vamos se mudar para Sapucaia, e aí vamos vender essa casa e vamos começar uma vida nova, sem longe de tudo. E eles concordaram, vender uma casa, e aí nessa venda da casa, aí nós viemos para Sapucaia, e eu ainda dentro da penitenciária. Faltava pouco para mim sair para a rua. Daí eu já estava pagando o restante da pena, já estava 6 anos e pouco já preso. Faltava pouco para mim sair. E nisso eu passei pelo Central, pela penitenciária de Charqueadas, Jacuí, a outra modulado, passei por presídios do interior, né? Eu tive rebeliões dentro do presídio que Deus me livrou, né? Eu tive um livramento, um grande livramento, onde eu me abriram com um facão na cabeça, tomei mais 2 facadas. Também tomei tiro no corpo aí nas andanças, né? É que é muita coisa para falar, eu tô indo dando uma corrida, né? Então,
Aí, quando eu saio do Central, essa vez eu já saio pensando numa mudança. Eu disse, não, eu preciso de uma mudança, eu preciso criar um jeito de homem e mudar de vida, mudar e mudar mesmo, mudar, crescer. Eu entendi que eu cresci, que eu precisava mudar e que eu era sozinho agora, eu precisava de uma mudança. E aí eu saí, quando eu saio, eles me mandaram se apresentar em 5 dias na SUSEP, em Porto Alegre, ali do lado do Presídio Central, para botar um monitoramento eletrônico. E quando eu saio, todo mundo saía e não botava. Eles diziam, não, volta daqui 1 mês. Tava todo mundo naquelas. E tem pessoa até hoje que ficou, tá 1 ano, 2 anos, sabe? Assim, porque não tinha tornozeleira. Mas eu foi diferente. Quando eu cheguei, tu vem, já botaram. Vem, vai para tua casa e tu vai ficar lá dentro da tua casa e tu vai ter que sair para arrumar só para trabalhar e aqueles 300 metros. Só que quando eu troco a casa de Sapucaia, caiu aquela chuva de granizo aqui. Se lembra? Caiu no Rio Grande do Sul, aquela chuva de granizo. Quebrou toda a minha casa de Sapucaia. E ali eu estava num lugarzinho de ruim acesso. Saí, fui tentar arrumar emprego com a tornozeleira. Bom, o camarada que ele é ex-presidiário tem uma dificuldade para uma porta se abrir. Com uma tornozeleira, piorou 10 vezes. Então, ficou mais difícil arrumar emprego. E aí o diabo, vai pro crime que tu vai te arrumar. Eu disse, não, dessa vez eu vou vencer. E aí eu bati em porta, nada. Amigos meus, pessoas que eu conhecia, não dá, porque, me cortaram. Tudo se fechou assim e o bicho veio com a porta assim, ó. Tem uma porta para ti? Eu digo, não quero. Eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou lá no Fórum Central de Porto Alegre, né? Peguei minha mochila e se eu vou falar, hoje eu vou falar por mim e vou falar por muitos. Eu cheguei lá, disse, eu quero falar com o juiz aí. Com alguém eu quero falar. Tô numa situação assim. E aí me encaminharam um rapaz lá da assistência social, me esqueci o nome dele lá, cara muito querido, me encaminhou para a mesa de uma juíza para conversar com ela, que é a Sonali Cruz, né? É a juíza aqui da penitenciária do Presídio Central. A juíza lá do Fórum Central, Sonali Cruz. E aí eu cheguei na frente dela e comecei a falar assim, eu disse, eu quero falar uma coisa, eu saí agora, vocês me botaram na tornozeleira, pai de família está desempregado, que chance vocês vão me dar? Eu sou saudável, eu não vou pedir, eu não vou ficar pedindo, vão me chamar de pedir chão aí com essa idade, e emprego ninguém quer me dar, que mão o Estado está dando para nós, vocês querem que eu vá roubar para voltar para a cadeia? Ela, não, filho, o que é isso? Ela falou para mim, foi muito querida comigo, e eu disse, mas eu não tenho aí, ó, o que eu vou fazer da minha vida? Me arruma um serviço para mim, eu quero trabalhar, me arruma um serviço para mim. E dela, tu quer trabalhar mesmo? Sim, eu quero trabalhar. Daí ela chamou uma jovem lá dentro, disse, vê se tem alguma vaga dentro do fórum para ele trabalhar, de fazer alguma coisa, uma manutenção. E levou eu lá nos andares lá, e não acharam nada. Não tem nada. Ah, filha, eu queria te ajudar, mas não vai ter. Não vai ter. O teu caso não tem o que fazer. Daí eu disse, o que eu faço? Ela disse, olha, tu só teria um caso se tu não quer ficar com a tornozeleira. Tu ir para dentro de um presídio de volta, um semi-aberto, e aguardar aí lá no presídio tu arrumar uma carta de emprego. Que tem presídio que dão. Eu digo, não, eu aceito. Pode me levar para cadeia de novo. Ela me levou para cadeia, eu cheguei no presídio lá, e logo em seguida ela mandou um fax lá pro presídio, semi-aberto de Gravataí. Ela me mandou um fax lá, e logo eu cheguei, e deu ali umas horas, ali eu tava com os presos, conversando, né, os amigos de tempos de cadeia, né, aí os guardas me chamaram lá na frente. Ô, tu quer trabalhar? Eu digo, não, quero trabalhar. Não, tem serviço para te trabalhar aqui dentro. Daí eu trabalho no quê? Oh, tu quer trabalhar ou não quer? Não, eu quero. Então pega o balde e começa a limpar aí, os banheiros, vai fazendo uma faxina aí. Começa a fazer faxina. Diz, não, eu quero trabalhar que eu ganho dinheiro, carteira assinada. Mas vai treinando aí, diz o guarda pra mim. E eu digo, eu vou treinando, então. Eu vou treinando. Mas tu vai me arrumar um emprego? Não sei, vai treinando. Eu fiquei uma semana treinando. Uma semana e pouco, treinando. Quando faltou assim, quando ia fechar a segunda semana, assim, a diretora do presídio, dona Janaína, me chamou. Eu tô te observando desde que tu chegou aqui. Tu quer trabalhar mesmo, né? Eu vi que tu quer. Tu quer mudar de vida, né? Eu vi que tu quer. Tem documento? Eu digo, não tem. Mas daí tu não se ajuda. Aí ela disse, vamos fazer teus documentos. Tem dinheiro aí? Não tem. Ô guarda, dá aqui tua carteira. Ela tirou o dinheiro dos guardas. Fizeram meus... Não, nós damos. Foram lá e fizeram meus documentos. Ela me apresentou numa empresa, eu fui trabalhar de coveiro.
lá em Gravataí ali. Arrumei a vaga de coveiro e comecei, eu disse para ela, eu quero estudar agora. Eu trabalhava de dia no cemitério e de noite eu ia para o colégio e depois eu ia para o semiaberto dormir. Assim eu fiquei esse ciclo 2 anos e poucos, né? E aí já estava legal, estava exercendo, trabalhando, fui bem tratado, a empresa fiz muitos amigos ali. Foi um serviço que eu conheci muita gente ali e Deus me usou também ali, de uma certa forma, para confortar o coração de pessoas que eu já conhecia a palavra, né? Só não estavam no caminho. E aí foi muito legal ali. Fiquei um tempo ali, depois eu saí dali do serviço, depois dos 2 anos e meio, foi o tempo que eu saí do serviço e logo já ia sair eu saí junto do serviço e do cemitério, né? Trabalhei os 30 ali, o patrão foi legal comigo, disse, não, tu quer ir em frente, outra vida vai. Só que nisso, antes disso, eu gravei o clipe, lembra que eu te mostrei? O clipe, né? Que foi que a juíza, ela me ajudou ali, a juíza, o secretário aqui da Segurança Pública de Gravataí, os policial, alguns dos detentos me ajudaram para me conseguir gravar o clipe, né, contando uma história, né, e também o Alain Vieira, o pessoal da prefeitura de Gravataí, ali, do Miller, os pessoal da prefeitura, e eu ia o presídio de Gravataí, ele é colado com a Câmara dos Vereadores, e eu tinha feito amizade com eles por causa do cemitério, que eu trabalhava no cemitério. E eles não sabiam que eu era da detenção, morava do lado deles, né? Depois eles já eram meus amigos quando descobriram, né? Que eu residia ali dentro, eu era vizinho deles ali, né? No presídio. Mas me trataram super bem, foram meus amigos. Eu retornei lá para a juíza, mostrei o vídeo, ela ficou muito parceira, né? Aí chegava a hora de ir embora, né? Despedir da cidade. E aí Deus começou a me ajudar, né? Só que eu fiquei assim, a nada, né, irmão? Fiquei a nada, fui dormir no meio do mato. E fiquei um mês ali dormindo no meio do mato, né, com os troquinhos, umas comidas que eu tinha. Às vezes ia na casa de um amigo, outro, eles nem sabiam o que eu tava. Fiquei 2 meses assim, ninguém sabia que eu tava dormindo no meio do mato. E eu dormia no mato, ninguém sabia, eles achavam que eu tava morando ainda naquela casa que eu morava, assim, que era a casa da boate, né? Eles achavam que eu já tava dormindo no meio do mato. E aí eu comecei a ir nos montes da Charlau ali, dormir ali. E dali Deus começou a conseguir arrumar uns troquinhos, ganhava uns troquinhos ali, troquinho aqui, fazia um biquinho. E aí eu ia para a rodoviária de Porto Alegre, sentava lá. E quando eu sentava na rodoviária lá, Deus me tocava os lugares que era para mim ir, né? Vai para tal cidade. E eu pegava sem rumo e ia, né? E Deus ia trabalhando, assim. Aí eu comecei a pregar, assim, de evangelizar, né? Na cidade. Para mim era um evangelismo, para mim, né? É uma aventura, pegar um ônibus, entrar e evangelizar. Quer fazer alguma pergunta, irmão? Não, eu tô só aqui, só ouvindo. Tá bom. Então, vou continuar. Aí eu fui para algumas cidades ali, consegui ganhar algumas almas, assim, indo nesses mistérios que Deus me mandava para rodoviária pegar ônibus, né? E foi trabalhando. Aí eu conheci minha esposa, né? Nós se conhecemos, fomos num culto, assim, mas como amigos, sabe? E num culto, uma irmã estava orando por um monte de gente lá, daqui a pouco a irmã pegou e chamou, tô cansado de orar. Vocês dois já vêm junto, mas nós éramos amigos, né? E dela orou por nós, Senhor, abençoe esse casal em nome de Jesus, que seja muito feliz. Eu olhei para minha esposa e disse, que loucura. A mulher tá casando nós aí, né? E no fim se casamos, eu e ela, né? Tivemos uma filha aí, a Neiva, né? O nome da minha mãe, eu botei em homenagem à minha mãe. Oh, legal. E a minha esposa, ela tinha tido uma visão, que ela tinha uma igrejinha, né? E ela teve uma visão e ela fazia culto na garagem da casa aqui, sabe? Fazia culto. E ela estava parada com os cultos, né? Que ela tinha viajado para fora. E nisso eu vim. Só que quando eu venho ali, eu já não estava mais. Eu nunca gostei da Bíblia. Eu sempre gostei do louvor. Eu nunca achei muito tri a Bíblia. A única vez que eu achei tri a Bíblia foi o dia que o homem saiu a espada da boca lá. É a única vez que eu achei tri. Aí eu vim para. E ela já pregava, assim, né? O evangelho, assim, não a escatologia, como os irmãos pregam, mas ela pregava. O Jesus, né? Morreu na cruz. E aí eu comecei a vir, eu disse para ela, vamos fazer uma prova com Deus aqui, então, se tu tem essa igreja aí, tá parada aí, vamos fazer uma prova. E fiz uma prova, ela estava dormindo, botei 6 cadeiras.
Deus está nessa obra aqui, quando eu levantar daqui da oração, vou orar meia hora, tem que ter 6 pessoas. Quando eu levantei, tinha 6 pessoas sentadas, eu chamei ela. Bora pregar, mulher. Ela, o quê? Tava dormindo. O culto começou, tem 6 pessoas ali. Ela disse, eu tô toda descabelada, mas passo ali e foi bom. E ela foi ali, se arrumou ligeirinho ali, eu fui enrolando uns louvor e já começamos a fazer os cultos. Só que um belo dia, irmão, eu levantei assim, e daí começou a rodear ela, os homens começaram a rodear ela aqui, porque eu não pregava, então começaram a rodear naquelas de, não, tem que estar debaixo da nossa cobertura, tem que te pastorear, coisa e tal, e vamos aquele papo dos dinheiro, né? E vamos fazer umas campanhas, vamos levantar bastante dinheiro desse povo, esse povo tem que ajudar. Vale, aquilo ali já não. Porque meu coração já não tinha mais esse negócio de dinheiro. No crime eu já tinha visto. Eu comecei a ver, o cara é mais malandro que os caras do crime. Eu chamei o cara e falei, não leva a mal, mas eu acho que tu tá pior que os caras que eu conheci lá do crime. Eu disse, deixa ela fazer sozinha ali. Se é pra ser assim, deixa ela ficar sozinha. E eu não tenho problema em alguém eu ficar abaixo, ser um. Porque eu nem sou da palavra, falei pra ele. Mas desse jeito, não. Me deu uma coragem, sabe? Ela disse, ai, que bom que tu me defendeu, coisa e tal. Ela gostou, né? Eu digo, faz os teus cultos aqui, eu vou estar sempre no louvor. Um belo dia eu me levantei, do nada eu levantei e comecei a falar um monte de coisa para ela. Mas tem umas coisas erradas aí. Tem que ter, e comecei a querer saber mais coisas. É porque que os anjos clamaram o sangue de Jesus? Como é que ele sabia que o sangue de Jesus, lá na rebelião, comecei a entrar em umas coisas, se Jesus nem tinha morrido ainda, sabe? Eu comecei umas coisas, começou a passar na minha cabeça. E tem essa tal de Arca da Aliança, coisa que eu não ouvia pregar. Nem ela sabia, sabe? Tem essas coisas de tabernáculo, tem umas coisas mais profundas que ninguém fala para nós. E ela, vai devagar. Não, tem coisa errada aí. Nós não aprendemos, eu acho que não ensinaram o evangelho para nós. E eu comecei a falar tanta coisa assim, irmão, que eu não sei de onde é que eu tirei tanta coisa. E ela falou assim, calma, isso aí que tu tá falando, pode ser que nem existe. Eu digo, não. Tem que existir alguma coisa no céu, tem que existir um santuário, tem que existir. No céu tem que ter. Por que tinha aqui embaixo? Não era para copiar igual a cópia. Eu comecei a entrar nessas coisas, assim, e parecia uma paranoia minha e dela. Eu digo, não, eu vou procurar ajuda. Eu nem sei o que eu tô falando, mas eu tenho que ter alguma coisa assim. Eu comecei em tudo que é igreja aqui da volta, em Canoas. E numa e ninguém falava, noutra ninguém falava. Eu li a Bíblia e começava a achar e ninguém falava. Aí um belo dia fui na Adventista, parei uns dias aí na Adventista e comecei. Até já, porque quem vem da IPDA, tu vai numa Adventista, eles estudam Bíblia na Adventista. Na IPDA já não tem. É bem menos, né? Bem diferente. Aí já gostei da Adventista ali. Embora a IPDA tem bastante oração, né? Eles são bem avivados desse lado. Então, cada igreja tem alguma coisa que... Tem um povo ali que tá, né? Daí eu vi que também não fechava os cálculos. Eu vi que tinha um programa ali que não falava as verdades. E eu sem conhecer nada da Bíblia. E aí eu comecei a olhar, e o que eu fiz? Aí eu peguei e comecei a olhar uns vídeos na internet e encontrei o que todo mundo encontra quase, né? Quase todos. O Luiz, né? Quase todos encontram. É interessante, Mavag, que eu achei o Luiz e comecei a ver algumas coisas que ele estava falando. Eu digo, esse cara, ele tá falando as coisas que eu tô falando. As loucuras, daí minha esposa, vai devagar, esses caras nem sabem quem são. As loucuras que eu falo, esse cara tá falando. Da onde eu achei tu, irmão Wagner? Eu achei tu dentro de um carro. Eu não achei esse vídeo que fui procurar. Eu achei tu dentro de um carro e tu tá falando, ô irmãos, tu tá num vídeo, tu tá no carro, e tu tá falando assim, eu vou meditar nessas coisas, esses irmãos estão falando umas coisas aí que tem lógica. Casa de Israel, vale a pena conferir o que esses irmãos estão falando. Eu não sei quanto tempo tu já estava no canal que tu fez um vídeo dentro de um carro. Eu não sei se tu se lembra disso aí. Lembro. Tu tá falando dentro de um carro, acho que nós estamos falando aí em 2019, 2018, por aí. Eu vi, eu falei pra ela, aqui, ó, tem mais um cara aqui falando aqui, o cara aqui, ó, tá falando também que tem que analisar esses caras, que esses caras aí, eles não estão de bobeira, esses caras estão espertos na Bíblia. E daí eu já achei mais um, né? Daí eu comecei a procurar, daí achei pastor Pedro, pastor Ligo, fui achando as coisas deles, daí eu comecei a estudar. Eu não saía mais de dentro do telefone, assim, estudando e olhando a Bíblia e olhando o que eles falavam. E daí, como tinha culto para pregar, eu disse para ela assim, eu acho que estou pronto para pregar. Mas o que era a minha pregação? Eu ficava 3 dias decorando tudo que vocês falavam, né?
Eu decorava tão bem que às vezes eu decorava até o jeito, no momento que tu parava e ria, eu ria. E comecei a decorar tudo que vocês faziam, né, nas pregações dos vídeos de vocês. Comecei a decorar tudo eu decorava. Eu ficava 3 dias num vídeo que vocês dão em meia hora ali. Eu decorava 3 dias, porque eu não conhecia muito a Bíblia, nada da Bíblia. Então eu decorava bem e eu sentia paz, eu sentia que aquilo ali era verdade. Eu lia e via e eu falava para ela: esses caras falam a verdade, esses caras não mentem. E eu vou aplicar o que esses caras estão falando. E eu comecei a aplicar. E aí começou a vir um povo dizer, bah, mas tu conhece, tu tá crânio na palavra de Deus. Daí eu fui pro tal de Facebook. E já comecei a metralhar um monte. Não, porque essas igrejas, coisa e tal, sabe aquela empolgação de falar. E já toquei pedra num monte de gente. Daqui a um pouco eu senti dentro do meu coração, não, sai daí, que tu não tá preparado para isso, não é isso aqui que eu quero contigo. Daí eu desfiz o meu Facebook, cancelei a conta, porque eu não estava preparado, eu estava já querendo mostrar o que eu tinha aprendido, mas já julgando, criticando, né, os E qual é outros. o momento, irmão, que você acha que você realmente, assim, tá, teve muitas idas e vindas ali, principalmente no meio do crime, né? Deus se mostrou para Uhum, ti muitas vezes, te deu muitas oportunidades. Mas qual que tu é. acha que foi o momento, assim, da virada de chave? Cara, esse momento que eu preciso me reconciliar com Deus e mudar de vida. Esse momento foi um momento que eu tinha saído, tinha pagado tudo. Eu disse, cara, eu sobrevivi a tiro, eu sobrevivi a rebelião, eu sobrevivi e não foi de graça aqui. Então, eu tenho uma conta para prestar com Deus, eu tenho que me dobrar, eu tenho que retornar, porque pode ser tarde. E agora eu tenho cabeça e eu tenho cabeça para segurar as coisas, assim, tipo, agora eu não vou fraquejar, eu senti confiança, sabe? Que eu estava preparado para assumir já uma vida agora com Deus com firmeza, né? E aí esse Eu, foi o momento que você falou que veio oportunidades e tu recusou. Nesse momento. hã? Nesse momento, foi aquele momento que você falou que veio oportunidades ainda de crime e você É, recusou. Não, veio não quero muitas, mais. eu disse, não, não quero, eu vou ficar firme, eu vou chorar, vou passar, mas não Passar vou. dificuldade, mas não vou. Eu não vou. Eu fiquei assim, ó, irmão Wagner, eu fiquei assim, ó, uns 2 meses eu chegava no culto, eu chegava com a mesma calça, eu só tinha aquela calça. Uns 2 meses eu cheguei no mesmo culto, os irmãos me olhavam assim, eu lavava a calça para ir no culto. Eu disse, não, não vou, eu vou ficar, eu não vou voltar, não vou cair, não vai me derrubar, agora eu vou ser mais forte. E eu consegui vencer. Eu passei ali, mas eu consegui vencer. Passei muita fome naqueles dias assim. Agora eu era sozinho, né? Meus irmãos também já tinham família, eu não queria procurar ninguém. E eu tava assim com vontade, com uma sede de pagar por tudo, de levar minha cruz mesmo, qualquer custo. O que ele pedisse para mim fazer, eu ia fazer. É fome, eu vou passar. É rua, eu vou dormir. É juntar latinha, eu vou fazer. Mas eu não quero sair de perto de ti, não quero que tu me largue. Eu quero ficar, eu quero seguir, eu quero ser forte, eu quero ir em frente. Agora eu quero vencer, né? Até então eu queria muito louvar, né? O louvor, né? Hum, Queria muito o louvor, né? A minha vontade era de louvar. sim. E aí foi se encaminhando para o lado da palavra, né? Foi se Sim, encaminhando sim, para o lado porque da palavra. daí aí você teve a vontade de conhecer, por Aham, intermédio aí dos canais, aí você viu que a gente meditava na Bíblia e disse, não, eu preciso disso também. eu E aí preciso ser. hoje tu tem mais interesse na Bíblia. Bah, hoje eu... Nossa, ela teve uma dificuldade depois, porque eu não largava mais a Bíblia, não largava mais os vídeos, né? Eu ficava assim, ó. Quer dizer, cara, os caras estão te deixando malucos, os caras só falam, os caras. Banda, aí eu falava uma coisa ali, até hoje é assim, né? Às vezes eu sempre falei pro pastor lá, o Ricardo, às vezes a pessoa que tá aí não sabe como é que tá aqui, né? Até hoje, assim, quando eu faço um comentário, o irmão dá um amei, um joinha, alguma coisa ali, eu mostro pra ela aqui, ó, meu amigo, me deu um amei, me deu um joinha. Vale, irmão. Tudo alegra a E, gente, sabe? Tem Eu, muita eu pessoa. entendo, eu entendo, e eu sei que a gente precisa dar essa atenção, Uhum, e talvez você esteja aí em casa pensando, né? Os irmãos estão distantes. Irmãos, uhum, a gente não está distante. Eu estou aqui, meus contatos estão aí. Aqui meu Instagram aqui embaixo, aqui, ó. Ó, vou apontar aqui, cadê minha mão? Aqui, aqui ó, o Instagram ali, ó. Wagner Alves Instagram. Oficial. Toda pessoa que for lá me mandar uma mensagem, eu respondo, irmão. O irmão Douglas me procurou, eu respondi.
né? A gente sempre conversa, porque a gente não é, eu não sou estrela, aqui não tem estrelismo. Nós estamos, talvez, em diferentes níveis ainda, a gente reconhece isso, mas nós estamos aí empenhados no mesmo propósito. Nós temos um propósito, né? Pode ser não, eu tenho certeza que se eu tiver talvez um pouco mais de conhecimento que você tem uma história de vida muito maior do que a minha para contar, entendeu? Uhum. Porque assim, ó, quanto mais profundo a gente foi no engano, no erro, e nas dificuldades, nas lutas, né? Nas coisas erradas, esse é o momento da gente reconhecer o quão profundo Deus vai para tocar na gente. O quão profundo Deus vai para nos buscar. O quão profundo o amor de Deus nos alcança. Quando eu escutei a tua história ali, os teus minutinhos que tu mandou ali, foi o quê? 10 minutos, 15, não lembro muito bem. Eu fiquei impactado demais. Eu disse assim, olha, a gente sempre acha que a nossa história é uma história forte, né? Pô, porque Deus modificou a minha vida. Eu tenho uma história de vida para contar também. Mas a tua história, ela comove. E tem mais aí, e essa parte que eu quero que o irmão traga, porque eu tive, como o irmão mesmo falou, né? Eu tive uma Participação. contribuição aí nessa última história, Foi irmão. usado, foi usado por Deus nessa história, né? Exatamente. Eu vou começar contando essa história, primeiramente, lógico, o irmão já falou aqui, que o irmão nos Uhum. acompanha. O irmão hoje tem um grupo de estudos, né, irmão? Tem Sim, um grupo sim. aí, digamos que é uma igreja, é um pequeno grupo, mas é uma igreja. E É, tá aí, o irmão transmite as mensagens, as mesmas que aprende conosco. Lógico, isso aí. estudos da Bíblia também vai, passa lá. E o irmão fez o seminário do reino por quantas vezes, irmão? Fiz 3 vezes. Fez 3 vezes online, Ah, ou 2 online. aham. 2 online e essa E essa presencial, né? presencial. Bom, então, o irmão fez 2 online, e aí aconteceu de marcarem esse seminário presencial lá em Curitiba, né? Foi Isso aí. marcado o seminário e o irmão disse que iria. Até aí não teve comunicação, o irmão não falou comigo. Talvez num vídeo o irmão comentou, né? Eu vou no seminário e tal, mas eu não prestei atenção, sendo bem sincero. Uhum. E eu marquei para minha mãe ir. Disse assim: olha, eu quero que a minha mãe vá nesse seminário. A irmã Vera já participou com a gente aqui. E eu disse: eu acho que eu vou fazer de tudo para minha mãe ir. E aconteceram alguns fatos que a gente vê a mão de Deus usando, né? O primeiro fato do meu lado, e aí depois o irmão Douglas vai falar o fato do lado dele. Porque o fato do meu lado foi, eu disse, bom, eu vou comprar a passagem para minha mãe. Eu olhei aqui e a passagem estava a R$ 599, ida e volta de avião, Porto Alegre, Curitiba, né? Eu disse, eu vou comprar. Tentei meus cartões, não foi por falta de limite, não passou, o meu não passou, da minha esposa não passou. Aí eu liguei para minha mãe e disse assim, mãe, paga com o teu que eu te passo um Pix, né? A mãe foi, não passou o cartão. Resumo, não compramos a passagem. No outro dia eu pedi para um amigo meu comprar, eu disse assim, olha, eu tentei ontem e não consegui, talvez é porque eu esteja nos Estados Unidos e não, né, não consegui pagar daqui, não sei o que houve. Quando ele foi efetuar a compra, o valor da passagem foi para 1.200. Meu, Então, tipo assim, impossível. Né? Eu disse assim, olha, vai ser impossível. E aí, na hora, veio um estalo na minha cabeça. Eu disse, não, talvez ela consiga de ônibus. Quando eu olhei a passagem de ônibus, bom, tá cabível. De ônibus dá para ir. Nossa, muito mais barato, né? Eu achei aí muito menos do que 30% desse valor. Eu disse, não. Então, ela vai de ônibus. Quer ir, mãe? Quero muito. Então tá. Fui lá e comprei a passagem. Aí, quando a minha mãe chegou na rodoviária, ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: ó, o Douglas está aqui comigo. Disse, Douglas? Que Douglas? Aí na hora me veio. Será que é o Douglas de Canoas, que ele falou que era de Canoas? Comentou num vídeo ao vivo com a gente, né, irmão? uhum. Num dos nossos podcasts lá, o irmão comentou: olha, sou daqui de Canoas tal. E eu, pô, legal, a gente trocou uma ideia ali rapidinho no chat. E eu lembrei de você. Isso, Douglas de Canoas? Eu disse, é ele. Eu disse, tá brincando. Não, é verdade. Peguei e liguei pro irmão na hora, lembra? Fiz uma Aham. videochamada ali, a gente pôde conversar um pouquinho. Mas, irmãos, isso tudo aconteceu. Eu não sabia que o Douglas ia, eu não sabia que ele estava ali.
e eu não sabia o que estava por detrás dessa história, né? E nem o Douglas também não sabia do nosso lado que a minha mãe estava indo, enfim, estava indo de ônibus. E a gente conversou ali e eu, tá tudo certo. O Douglas combinou com os irmãos de ficar lá e tal, tal. E foi o que eu pensei. E a gente conversou ali e seguiram viagem a minha mãe e o Douglas. Agora o Douglas vai contar da parte dele o que aconteceu nesta viagem, desde a programação. Conta, irmão, como é que foi essa programação aí no seminário? E conta essa experiência aí que eu achei fantástica. A minha vontade era muito, muito grande no seminário, né? Porque Deus ele chegou a mostrar em sonho para mim, né? Eu vi o pastor Igor, vi o pastor Pedro em sonho, que era para mim estudar a Bíblia com esses irmãos, né? Então eu tinha já a confirmação de Deus e faltava só conhecer os irmãos, né? Então quando eu falaram em Curitiba ia ter um seminário, eu ia receber naquele mês ali um dinheirinho ali, né? Então eu comecei a pesquisar os preços de passagem, ia dar certinho o dinheiro que eu tinha e dava para comprar. Aí isso é minha esposa, cara, tem que ir nesse lugar, Deus tá me mandando ir. Ela é, eu disse, Deus tá me mandando ir. Eu vou lá na rodoviária e vou comprar passagem. Ela disse, tem certeza? Tem um mês ainda. Eu disse, não, mas Deus tá mandando eu ir lá na rodoviária. E eu arrumei aqui, ela, então vai. São muito de, sabe, conversar e em nome de Jesus nós fizemos. E ela já sabe, né, que eu vou mesmo, eu gosto da aventura, se Deus manda. E eu fui pra rodoviária. Cheguei lá, deu certinho, comprei a passagem, voltei. E aí nisso vai passando os dias, né? E eu, onde é que eu vou ficar lá pesquisando os hotéis, os preços, e crendo que eu ia conseguir mais uns troquinhos até que chegar uns dias. E veio vindo dificuldade, dificuldade, nada do dinheiro, e os dias se aproximando e ela já estava preocupada, será que não dá para trocar a passagem? Eu disse, pois é, né? Mas se Deus mandou, nós temos que ir, não adianta, eu tenho que ir lá, tenho que conhecer os irmãos, tenho que fazer mais um seminário. Deus tem algo, tem que ir. E eu disse, não vou desistir. E peguei e me arrumei, chegou o belo dia, não tinha dinheiro, eu peguei minha maleta, que está até hoje ali guardada, eu não consegui desfazer a maleta, que eu ainda estou ingerindo isso, né? E eu arrumei ali um travesseiro, um cobertor para botar no chão e um cobertor para me tapar. Em qualquer canto da cidade eu ia dormir, mas eu ia no seminário. Se eu estava determinado que em nome de Jesus eu ia ir. Eu peguei minha maleta, chegou no dia, me despedi, ela olhou para mim e disse, Douglas, sei tuas aventuras, mas agora nós temos uma filha, né? Tem 3 meses a nossa filha, né? Te cuida onde tu vai deitar, né? Onde tu vai dormir, né? Porque é só por Deus, né? É só por Deus. E a gente vê várias coisas, várias histórias de pessoas, né? Eu digo, não, Deus, fica orando que Deus tá na frente e vai estar no negócio. E eu larguei. Chego na rodoviária de Porto Alegre, eu dei de cara com a irmã Vera, eu olhei, a irmã Vera sentada. Digo, mas aquela ali é a mãe do Wagner, cara, a irmã que deu o Tu testemunho viu lá ela no. no vídeo e reconheceu ela ao vivo. Eu disse, deu testemunho. Eu digo, mas vou se aproximar dessa irmã. Paz, senhor, mãe, eu disse, é a mãe do Wagner. Ela, sou. Ele começou a conversar, quem tu é, a Douglas, né, que fez a chamada. Eu digo, olha aí, Deus é tremendo. Aí falei pra minha esposa, nem sai que eu tô aqui, com a mãe do Wagner, homens, capaz. Eu mandei a foto para ela, que a irmã velha tinha tirado. Ela, ai, glória a Deus, eu tô orando aqui, Deus é tremendo. Ela orou a madrugada inteira, irmão, viajando, ela tava orando. A minha esposa é muito de oração. E peguemos e entramos no ônibus, e estamos indo, né? E troquemos o Axel e ela, né? Aí, sem demora, ela não conseguia carregar a poltrona dela, ela Sim, pediu para sim. mim. Né? Aí nós trocamos os Axel ali, eu e tua mãe, né? E aí no caminho, ela mandou uma mensagem para mim, dentro do ônibus, assim. O Wagner falou, ela replicou a mensagem, aquela que tu mandou para ela. Falei com o pastor Grace, eles estão esperando vocês. Deu, esperando vocês. Eu vi um S aqui, é 6. Vocês, será que inclui eu? Eu tô no pensamento, será que Deus. E eu vou ficar calado, eu não vou falar nada, deixa Deus agir no meu pensamento. Daí eu mandei para ela assim, esperando nós, dela sim, e seguimos viagem. Eu digo, nossa, será que. Daí eu mandei para minha esposa, digo, não sei, mas Deus tá fazendo algo aí que tem vocês aí. Eu achei que era só você, né? E aí continua a viagem, quando chega em Itajaí ali, o ônibus passa Itajaí, uns 3 minutos que andemos, o ônibus estragou, né? Nosso ônibus foi pro Beleléu lá, não botaram água lá, o ônibus fumaciou, derreteu a mangueira. Eu desci do ônibus, fui lá, daí subi e falei pra irmã, mano, é um ônibus, não sei se Deus quer chegar no seminário aí.
E dela, capaz. Aí nisso logo já veio um outro ônibus. E aí o motorista, pega essas bagagens, entra pro outro ônibus. Aí no outro ônibus todo mundo entrou assim, escolhendo uma poltrona, mais lugar sobrando. Tipo assim, as poltronas agora é livre. Deu bom, sentar mais perto da irmã. Daí sentei e fomos conversando. E eu lembrando daquele vocês, né? Daí eu disse, mas tem certeza que ele tá falando pra mim, vocês, eu junto contigo, nós, pra onde é que tu vai? Daí eu nem sei, é o Wagner que tá gerenciando tudo, ele que falou com os pastores, foi ele que pagou minha passagem, eu nem sei, só sei que eu tô indo. Digo, bah, irmã, tá que nem eu, tá? Nós estamos dois perdidos. Nós estamos dois perdidos aí. Eu digo, então vou ficar quieto, Deus tem algo. Cheguei na rodoviária lá, mas na minha mente eu pensei assim, bah, talvez ela não entendeu a mensagem, né? Vou chegar na rodoviária, vou acompanhar ela, vou ficar ali com ela, né? Até ela embarcar, e ali ela vai embarcar, e o irmão vai perguntar onde é que tu vai ficar, né? E tu vai ficar onde, Douglas? Eu pensei que ia ser assim, né? Que eu chegar ali, daí eu ia dizer, não, vou ficar por aqui mesmo. Se vier de noite no seminário, era o que eu ia dizer, né? Que alguma coisa Deus tinha, de repente Deus queria que eu ficasse ali na rodoviária, não sei, né? Até então, né? Até as coisas acontecer. E aí eu tô ali, ela chegou, aí veio o irmão Ricardo ali, o irmão pastor Ricardo, descer do carro, digo, olha aí, tô vendo os homens aí dos vídeos ao vivo agora, já se abracemos, né? A humildade dos irmãos, né? Fiquei bem faceiro, mas deixei minha maleta bem longe, assim, sabe? Bem afastado, né? Fui botando a dela ali e fiquei assim, quadro, né? Daqui um pouco ele pega e diz assim pra mim, vamos então? Eu? Minha maleta também? Sim, irmão, vamos. Eu digo, aí, mas não é que vocês, é vocês mesmo. Eu acho que eu acho que Deus quer algum lugar pra mim. Acho que vai dar um bingo aí. E aí entramos no carro e se fomos. Eu digo, olha aí, pra quem sonhava que ia ficar aí, né? Tava pesquisando ônibus para ir até o seminário, tô chegando mais perto do seminário, estamos indo de carro, já tá bom. Chegamos numa casa lá, no apartamento do pastor Grace, lá, saiu o irmão Pedro, digo, olha aí, mais um homem de Deus, tô vendo aí, mais outro, hein? Nós abracemos, conversemos, tudo, a gente fica alegre, né, irmãos? Sim. A gente vê vocês, assim, né, a gente se alegra. E aí, eu disse, mas aqui não tem como ficar, essa casa tá cheia, é um apartamento que já tá cheio de gente, eu digo, Senhor, onde é que eu vou ficar? E daí, vamos descer, vamos lá para tal casa lá, entramos numa Kombi para levar umas coisas, já tirei umas fotos, eu digo, vou aproveitar e tirar bastante fotos, não sei até quando vou ver os irmãos, né, de perto, batendo já fotos lá dentro do estacionamento, entramos na Kombi, eu digo, bah, senhor, tem essa Kombizinha para mim, tava bom para me dormir aqui, mas vamos quietinho, vamos no espírito. Cheguei na tal casa, lá larguei minha mochila do lado de fora, digo, vou deixar aí, né, daqui a pouco vai chegar alguém, vai dizer, ô irmão, tu vai dormir em qual lugar, onde é que tu quer que nós te hospedemos, já, né, no meu pensamento é que cada um ia para um hotel, porque era o que eu sabia até então, que os irmãos, no começo do seminário, alguns iam dormir em hotéis. Era só isso que eu sabia, entendeu? Uhum. E aí deixei minha maleta lá, fomos pro seminário, voltemos. Daí chega de noite ali, estão tudo naquela casa, comendo, no risada. Eu, uma alegria, digo, se botar dormir na rua agora, já tô com os irmãos, tirei um monte de fotos. Tô no lucro, tô faceiro, já realizei já uma etapa, né? E aí, quando vê, a irmã Vera veio. Então tá, irmão Douglas, né? Já tava nós aquela amizade, irmão, assim, né? Muito querida ela, né? Então tá, irmão Douglas, eu tô indo então, né? Se vier amanhã no cemitério, eu digo, aonde tu vai, irmão, velho? Digo, bah, tô contigo, né? Vocês, né? Tô no meu pensamento ainda, porque até então, com vocês, né? E aí ela disse meio assim, não, eu vou me instalar já numa casa. Eu digo, bah, agora caiu. Vai chegar um e vai dizer, tu, né? Daí daqui a pouco, a dona da casa lá, a esposa do Mário, se não me engano, ela chegou, estava sentada. Aí ela chegou e disse, tu já quer dormir? Eu digo, eu durmo, no meu pensamento, eu durmo. Cara, eu já estava assim com o pensamento que eu nem dormia mais, sabe? Sabe, eu estava já meio que quase desacreditando, mas tinha ainda fé em Deus, né? Daí eu disse bem assim, quer dormir? Eu disse, eu não sei onde é que eu vou dormir, eu não sei de nada, na verdade. Ela disse bem assim, não. Tem uma vaga no quarto dos pastores aí pra te dormir. Disse, não, pera aí, né? Pensei pra mim. Pô, o camarada ia estar pensando em dormir na rua, dormir do lado dos pastores, no quarto dos pastores. Ele ligou, Jesus. É muito Deus, né? É muito Deus. E aí ela foi ali, tinha justamente o irmão, o Marcos Nonato, se eu não me engano, ele tinha dormido de dia, na noite anterior, e de dia ele foi para casa. Então tinha só um lugar sobrando ali. E ele foi sem saber que alguém ia dormir ali.
Ele foi e sobrou aquele lugarzinho para mim. Ele foi onde eu fiquei os dias ali com os pastores. Só que até então ali eu estava ali dormindo, ninguém sabia de nada. Meu nome não estava na lista de hóspede, de se hospedar em casa nenhuma. E eu estava ali, estava na benção, digo, bah, tinha uns lanches dentro da minha maleta que eu nem abri quando eu cheguei em casa, ainda bolachas, essas coisas, sabe? Aqueles kits de sobrevivência ali que quando tu vai para uma selva. Então, aí eu falei para os irmãos, depois de noite eu falei, bah, irmãos, eu vim pela fé, eu nem sabia, eu tô aqui, daí eu comecei a contar a história. Daí contei para a mãe do pastor Grace. Ela contou para ele, ele disse, cara, essa história tem que contar. Aí foi onde eu contei para todo mundo, né? Aí os irmãos gostaram, acharam legal, né? Disse, eu vim pela fé, eu tinha só o dinheiro da passagem. Irmão, foi tão benção, não passei um dia de fome, não passei um dia de frio, né? Aprendi muito mais com os irmãos, cada um lá do seminário, assim, desde a cozinheira, desde as irmãs que estavam fazendo a comida, sabe, irmão, tudo assim, é tudo perfeito, sabe? Eu falo para eles, eu estava no acampamento dos anjos, eu fui muito bem recebido, tudo assim, foi maravilhoso. Não, eu me apavorei, minha esposa, assim, ela ria quando eu mandava os vídeos, olha aqui onde eu tô, sabe? Foi maravilhoso, uma recepção jamais vista, assim. Aprendi muito com o pastor ali, o pastor Márcio, o pastor Damasco, o pastor Igor, o pastor Pedro, né? Tomamos um chimarrão, eu, o pastor Pedro, hein? Foi maravilhoso, foi bênção de Deus, né? E Deus te usando, né? Em tudo Deus te usou ali, sem tu saber, tu tava também me conduzindo, né? Não, eu não sabia de nada, eu só avisei o pastor Grace, o Douglas tá junto. E ele disse, o Douglas tá junto? Não, legal. Foi Deus mesmo, porque eu não sabia de nada também. Esse um plano muito... E aí, no final, ali, os irmãos vieram conversar comigo, ali, os irmãos me abençoaram, irmão. Eu cheguei em casa, sim, irmão, assim, eu cheguei em casa, eu tinha dinheiro, eu nem sabia de onde, os irmãos me abençoaram. Eu fui para, sabe, não tem como explicar, sabe, irmão? Eu cheguei em casa, eu tinha bênção que os irmãos me abençoaram, de dinheiro, assim, sabe? Não foi R$1 nem R$2, notas de 50. Os irmãos botaram, vinham, davam assim na minha mão, assim. Vai, irmão, eu saí muito abençoado de lá. Eu saí impactado, não tinha o que eu, sabe? Algo muito tremendo, assim, sabe? E aí eu lembro que o pastor Grace, ele veio me dar uma oferta, sabe? E daí ele botou minha mão assim, daí eu disse, não, tua esposa já me ajudou. Daí ele veio assim, não, mas Deus manda te ajudar mais, irmão. Pega aqui, vai. Eu não sabia o que dizer, irmão. Eu não sabia o que dizer, assim, eu disse, quando eu cheguei em casa, minha esposa disse, meu Deus do céu, que Deus faz, né? Uma coisa assim que não precisava de mais nada. Nada do que, sabe, se eu só fosse, que nem eu sempre falo, né? Eu sempre falo de tudo que eu vivi na vida, sabe? Eu só estando perto dos irmãos, já para mim, eu era um cara muito distante de tudo isso aí. As chances de eu se chegar perto era muito poucas, sabe? De pessoas que nem vocês. Foi uma coisa muito de Deus. Então, se eu chegasse, só chegasse, sem nada, já estava ótimo, de bom tamanho, assim, sabe? Eu não sei se o irmão tá entendendo o que eu tô querendo dizer, assim, pela vida que eu vivi, sabe? Eu sempre penso assim, sempre, se eu me chegar perto de pessoas assim, já é dizer assim, Deus é tremendo, louvado seja ele, né? E eu nunca falo que... Aquilo, né, irmão? A influência te levou pro lado do crime. E agora a influência me tá te leva pro lado... mostrando o caminho correto. Lógico que aquela sementinha que foi plantada lá atrás, a primeira vez que você era pequeno, você gostava do louvor, isso tudo a gente não... Deus trabalha, né, nesses pequenos momentos, a gente vê isso é fato, para nos alertar. Deus manda profetas nos avisar, não foi por falta de aviso também, né, na sua história, e é uma história comovente de verdade, é uma história que não é para qualquer um. Por misericórdia de Deus, você está aqui, você poderia não estar hoje, né? E a gente fica assim, impactado com a ação de Deus, né? Como Deus alcança a vida da gente. Eu quero ler contigo aqui um versículo que eu separei para ti, tá? Glória a Deus. É a parábola da ovelha perdida. Nós vamos ler todinha ela. Diz assim, ó. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar
no deserto aqui se perdeu, e vai lá e encontra, achando-a, põe-na sobre o ombro, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, assim, na tua vida, o que tu precisa sempre levar em conta foi arrependimento, se arrepender das obras erradas que tu fez e levar em conta que Deus, ele te buscou. Deus, ele foi lá te encontrar. Justo, aqueles que se acham justos, que fazem coisa correta, tem um monte, irmãos. Tem mais de 99, irmão. Mas você era aquela ovelha que teve dificuldades, que passou por problemas, né? A gente não está aqui querendo justificar o crime. Eu acho que nem é a tua intenção. É injustificável, né? Isso é verdade. Mas Deus te alcançou. Deus te buscou e ele te trouxe de uma vida totalmente conturbada e está te dando uma nova oportunidade hoje. E sabe o que é legal, que eu vou dizer para você, que está escrito na palavra, que Deus, ele pega todos os nossos pecados, ele lança lá no fundo do mar, ele não lembra mais. Entendeu? E assim como aquela mulher adúltera, ele olha para ti hoje, Douglas, e diz assim, ó, cadê os que te acusavam? Cadê? Não tem, entendeu? Não tem acusador para ti, irmão. Tu tá limpo, tu tá livre. Já pagou por tudo e ninguém, tu não deve satisfação para ninguém, só para Deus, ok? Então tu tem uma oportunidade de uma nova vida. Isso é conversão. Dependendo de mim, dependendo dos irmãos, você já viu, você testemunhou aqui, que a gente não fala da boca para fora. Nós somos impactados por almas. A gente quer alma. A gente não quer visualização aqui no YouTube. Se você acha que é isso que a gente quer, que é dinheiro, pode desinscrever e sair do canal. Não é isso que eu quero. A gente quer almas, eu quero testemunho, eu quero poder testemunhar que um dia uma pessoa foi tocada, talvez aí por uma pregação que eu fiz. Eu quero testemunhar lá na frente um dia que alguém foi tocado pelo teu testemunho, irmão Douglas. Glória a Deus. E aí eu vou compartilhar contigo desse mesmo momento, que a gente vai dar glórias a Deus junto, porque tudo aquilo que a gente passou, aquele sofrimento, aquelas lutas, aquele conflito interno, sabe? Foi vencido. E um objetivo maior foi imposto, que é testemunhar que Deus nos alcançou, que Deus nos transformou. Entendeu, irmão? Glória a Deus. Então, isso tudo é fantástico. Eu estou maravilhado com a tua história. Eu não consegui nem falar muito durante o vídeo inteiro. Eu fiquei só ouvindo. É muita coisa. Já temos aqui 1h30 de bate-papo. Eu tenho certeza que o irmão teria muita mais coisa para contar. Mas eu acho que os irmãos já tiveram uma noção, né? De que Deus alcançou e mudou a tua vida. Hoje, tu tem uma oportunidade, né? Não desperdiça mais essa chance. Porque no mesmo momento que Deus diz assim, cadê os que te acusaram? Ele também diz, agora vai e não peques mais. Ok? Isso mesmo. Então, uma vida nova. Uma vida nova. Glória a Deus. Irmão, quer concluir, dizer mais alguma coisa? Eu quero dizer para as mães, para os pais que têm filhos que estão no mundo, esse mundo errado, que vocês oram, nunca desanimem de orar, né? Porque Deus, ele liberta. Deus, ele faz as coisas. Não deixa a fé de vocês morrer, o teu filho está preso. Não desiste, agarra na mão dele, vai até o fim, luta. Mesmo que todo mundo diga que não tem mais solução, tenta, faz tua parte, mãe, de pai, não abandona. Dá sempre a mão, não deixa a tua fé morrer, tá? Porque Deus, ele é poderoso, ele tem poder para salvar. Todos aqueles que têm familiar em situação assim, não desacreditam. E aqueles jovens que querem entrar para o mundo do crime, não entra, é furada, sai fora, vai para Jesus.
Aquelas pessoas que têm esses desejos, né, de fazer essas coisas erradas, pula fora, não vai. Sai que é furada, não vai. Não vai. Houve uma pessoa que sofreu e nós não vemos aqui fazer apologia, nem mostrar testemunho para se engrandecer, nós vamos mostrar uma coisa que o diabo faz, uma destruição que ele faz, quando dá uma brecha, tá? Que nós aqui, que nem eu digo isso aqui é uma história que não é exemplo para ninguém, é um camarada que saiu do caminho certo. Exemplo é aquele pai de família que levanta, vai trabalhar, aquele pai de família aquele jovem que estuda, isso é exemplo. Pessoas que caminham por esse caminho errado, isso aqui não são exemplo. Deus, tanto que não são exemplo, que Deus vai lá e tira para dar uma nova vida, para mudar a história, para colocar onde não era para ter colocado. Então, jovem, não vai. Aí é mãe, pai, vocês, não desanima, luta pelos seus filhos, luta pelas pessoas da família, e os irmãos da igreja, nunca vira as costas para pessoas assim. Eu tinha muita dificuldade, irmão, vou concluir, com pessoas que de me relacionar, porque existe alguns tipos de crimes que dentro do mundo do crime, eles são pessoas que não podem se achegar. Eu tive muita dificuldade de aceitar alguns tipos de pessoas, porque tem crimes que eles não são aceitos, sabe? E Deus, ele usou uma vez um cara para salvar minha vida. O cara que o presídio todo abominava o crime que ele cometeu. Mas se não fosse aquele cara, eu tinha morrido esfaqueado na cadeia. Deus usou aquele cara. Então, tu nunca sabe quem vai te defender, vai te ajudar, quem Deus vai usar. Às vezes uma pessoa que passou pelaquela situação, ela quer dar vida por outra, para ser perdoado. Então, nunca desanime. Tá? Tu puder estender a mão para o Caído, estende a tua mão, estende que a recompensa vem de Deus. Pode ter certeza. Eu quero deixar um abraço para todos os irmãos aí de Curitiba, todos os irmãos do seminário que estiveram lá, e agradecer pela oportunidade, irmão Wagner, de ter me convidado para vir aqui. Amém. Muito feliz, muito alegre, fiquei por isso. E que Deus abençoe muito a tua vida, tá? Deus Amém, abençoe irmão. muito. Igualmente, que Deus abençoe a tua vida. Deus já transformou esse coração e agora te soma a gente aqui, tá? Amém. Em um outro âmbito, você está pregando presencialmente, prega presencialmente, não para, não desiste, porque isso nos mantém acesos, nos mantém vivo, fazer cumprir esse evangelho. Até porque o tempo é curto, né? Sabemos que a nossa vida é muito curta aqui e a gente precisa correr mesmo, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus, né? Se você tem uma história um pouquinho, 10% do irmão Douglas aqui, conta pra gente aqui, ó. Vai aqui no meu Instagram e me escreve. Ó, irmão, gostaria de compartilhar a minha história também. E se for uma história impactante, 10% que seja, que nem do irmão Douglas, a gente pode conversar e talvez trazer no canal também. Nós aqui somos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. A simples oportunidade de acordarmos, a oportunidade de refazermos a nossa vida no dia que se chama hoje. Então, se nós vamos pegar um resumo de toda essa história, um dia o irmão Douglas teve que acordar e perceber assim, cara, eu preciso mudar minha vida. Talvez nós estamos falando hoje para você. E hoje é o dia. Hoje é o seu dia, talvez. Você está escutando. Que dia? Não, amanhã. Não, é hoje. Amanhã pode não haver. Graças a Deus que hoje é o amanhã do irmão Douglas. Houve um amanhã para ele. E eu digo mais para você, irmão Douglas. Vai existir um descanso vindouro, aonde não vamos ter sofrimento, nem morte, nem dor, nem angústia. E essa é a promessa dada a todo aquele que de coração sincero se arrepende e anda nos caminhos do Senhor. A gente faz esse convite para você de casa, que ande nos caminhos do Senhor, que possa realmente mudar de vida, ter uma mudança significativa, para que os outros possam enxergar Jesus na sua vida. Nós agradecemos do fundo do coração e você sabe, né? Pode aqui se inscrever no canal, deixar o seu joinha aqui para que esse vídeo ganhe mais alcances e esteja conosco aqui também na próxima semana, num próximo episódio. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.